Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui nos fala o Eduardo Souza. E agora, nesse exato momento, vai começar a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos, juntamente com dois convidados especiais, que é o irmão Peterson e a irmã Juliana, que é um casal abençoado por Deus, que eles são da Igreja Cristo é a Resposta. E vai ser uma honra tê-los participando juntamente comigo nessa live, nessa terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026. Nós vamos ter um bate-papo abençoado por Deus, um tempo precioso para nós conhecermos a história deles. Aproveitar para convidar os irmãos para participarem juntamente. Convite para o irmão Peterson. E vão para cima. Ter som na presença de Deus, coisa maravilhosa. Vamos aproveitar, né? O pessoal aí participando aí. Você pode mandar seu oi, pode mandar a paz do Senhor, mandar um abraço, interagindo com a gente, isso é importante. Eu tento interagir. É um bate-papo, é uma conversa, e isso é muito bom a gente conhecer as histórias de vida. E essa é a live, 18ª live que eu faço. Já foram 18 histórias, 18 vidas que já foram entrevistadas, tivemos bate-papos muito bons, e cada história é marcante, é emocionante, e é testemunho, e é chamado. E Deus tem abençoado grandemente a nossa vida. Então, já foram tantas lives abençoadas, e com certeza essa vai ser uma live muito boa e abençoada, e vamos estar com você aí. Então, vamos mandar convite, até aparecer. É assim, os primeiros minutos a gente ajeita tudo, os primeiros minutos a gente ajusta as coisas. Vamos ver. Paz do Senhor, boa noite. Tudo Paz bem de com Deus, meu irmão. vocês? Paz e graça, que maravilha. Primeiro eu quero ver se vocês conseguem me ouvir e se conseguem me ver. Eu estou vendo vocês, vamos ver se consigo. Vou aumentar meu volume. Se vocês conseguem me ouvir, quero ver Sim, primeiro. estamos ouvindo perfeitamente. Tá dando Que para bom, ouvir bem de bem. isso é o mais importante. Então, foi bem rápido, o irmão Petros conseguiu entrar na live, isso é importante, entende? Os irmãos são acostumados pelo Facebook, né? Aqui É o verdade. Eduardo já faz pelo Instagram, é uma maneira diferente que consigo fazer e consigo colocar os convidados ali na tela, né? E que bom, antes das 9h30 a gente consegue começar a live, né? Isso é o mais importante, né? A gente manter sempre a pontualidade e já vou aproveitar para compartilhar para umas pessoas. Isso é importante. Também Entende? estou compartilhando. E é uma honra ter os irmãos participando, né? É a 18ª live, né? E eu Glória a sinto Deus. honrado de ter os irmãos aqui juntamente comigo, né? São tantas histórias de vida e com certeza vai ser um encontro com Deus essa noite. Não somente uma conversa, mas é para um propósito, né? Nós Amém, vamos Jesus. conhecer o testemunho de vocês, o chamado que vocês têm Amém. na obra de Deus e vamos levar um maná no céu, que é o principal, né, a palavra do Senhor para a vida daqueles que vão estar assistindo ou que vão assistir depois em outras redes Glória a sociais, Deus. tanto o Instagram, Facebook, YouTube, e vou deixar tudo salvo depois. Isso é o Glória a mais Deus. importante, entende? Então, eu vou começar primeiro dando uns recados e depois desses recados eu já passo a palavra para vocês. Então, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E agora, nesse exato momento, começa a live do Maná do Céu, chamados e testemunhos. E hoje, no dia 17 de fevereiro de 2026, tenho aqui dois convidados especiais, que é um casal abençoado por Deus, que é o irmão Petros, que é a irmã Juliana. Eles congregam na Igreja Cristo é a Resposta. E nós vamos conhecer a sua história de vida, o seu testemunho, o seu chamado, experiência com Deus e levar o maná do céu para a sua vida, que é o principal. Vamos fazer uma linha do tempo, um pouco da história deles, né? Eles vão compartilhar suas experiências e você aí que estiver assistindo, que vai participar durante a live, compartilha para alguém, né? Interaja com a gente, te manda um abraço também. E o principal, né? Exaltar o nome de Deus. Então, Amém. nós vamos começar essa live. É tranquilo, é um bate-papo. A gente vai soltando durante a live, né? Isso é o mais importante. Então, vou perguntar para os dois. Um pode responder primeiro, aí depois o outro fala, ou vice-versa.
Como era a vida de vocês antes de conhecerem a Jesus? Como que era a vida do irmão Peterson? Como que era a vida da irmã Juliana antes de conhecerem a Cristo? Glória a Deus, amém. A paz do Senhor, então, a todos que vão estar aí nessa live no Instagram, né? Nós somos acostumados a fazer a live no Face, com louvor, com adoração, né? Com palavra também, né? Amém? É uma benção estarmos aí com o nosso irmão Eduardo, né? Que tem apresentado essas lives aí, maná do céu, né? E eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo alcançadas por essa live, né? Muitas pessoas já estão dando seu testemunho, né? E cada testemunho, né, é uma forma de edificar, de alcançar almas, né, para o reino dos céus, né? Glória a Então Deus. aqui a gente vai fazer uma divisão aqui, né, do começo do meu início com o Senhor Jesus e também aqui da minha esposa Juliana, né? Como é que foi esse início com o Senhor, né? Então nós sabemos que todos nós, né, que encontramos a Cristo, um dia andávamos, né, perdidos, né, longe, né, de conhecer a Deus, né? Mas de repente o Senhor mudou a nossa história, a nossa vida, né? Eu aceitei a Cristo, foi no ano de 2016, né? No finalzinho do ano de 2016 para 2017, né? Eu estava ali vivendo um tempo na minha vida difícil, um tempo de lutas, de provações, mas eu não conhecia Jesus, né? Um tempo de dificuldade financeira, né? Quem não passou também isso, né? Um tempo ao qual eu era jovem, tinha ali em torno dos meus 16 a 17 anos, né? E aquele tempo na minha vida foi um tempo em que eu andei perdido, né? Eu me lembro que eu tinha amizades que me levavam para festa, né? Para momentos que me retiravam, né? Para o mundo, né? Me lançavam para o mundo, né? E nós sabemos, né, Eduardo, que há muitos jovens, né, dessa idade que estão hoje, né, indo para o carnaval, se preparando para passar a noite inteira, né? E eu também fazia isso, né? Fazia isso na minha vida. Eu achava que estava degustando, curtindo a vida, mas a realidade eu estava me perdendo cada vez mais, né? Então, na minha juventude, uma parte da minha juventude, né, eu andei por esse caminho, né? De beber, de festas, né? De prazeres momentâneos, né? Mas, porém, através de um convite, né? Nós vemos, né, Eduardo, como é importante um convite de ir à igreja, Verdade. né? Apenas um convite que uma pessoa faça, né? Muitas vezes, muitas pessoas dizem, mas eu não sei falar, não conheço muito a palavra para evangelizar, mas às vezes um convite é responsável de você ganhar uma alma. E eu recebi um convite, né, do meu irmão em Cristo, Ezequiel, né, um levita do Senhor, né, que também congrega com a gente na Igreja Cristã Exposta, filho do pastor Marino, e eu recebi um convite dele. Eu tinha falado para ele bem assim, eu disse, agora semana que vem vai ter uma festa e a gente vai estar nessa festa. Tu não quer ir comigo? Convidei ele, me lembro, né? E ele disse assim, olha, eu não vou em festa, mas eu vou te fazer um convite para ir na igreja. Vai um dia lá. E aquilo ali ficou guardado na minha mente, guardado no meu coração, né? E eu me lembro que eu ainda não conhecia Deus, mas quando comecei a passar por lutas, por dificuldades, eu também queria arrumar um emprego, porque as condições da minha casa estavam difíceis, né? Minha mãe não tinha condições, né, financeiras, né? A gente passava de uma certa dificuldade em casa, né? Não tinha muitas vezes aquilo do bom, às vezes era o simples do simples, né? Eu queria trabalhar, eu me lembro nessa época também, mas eu não tinha, eu lançava o currículo, né, Eduardo? Sabe, currículo, preparava o currículo, saia lançando tudo, não conseguia um emprego, né? Eu estava muito triste também nessa época, né? Um momento difícil na minha vida, mas eu me lembrei desse convite, né? E de repente eu fui na igreja, e aquele dia foi o dia que mudou a minha história. Quando eu sentei no banco da igreja, o pastor estava pregando, trouxe uma mensagem poderosa, e ele fez um apelo para aquele que estivesse na igreja, quisesse aceitar a Jesus Cristo, né? E aceitar o batismo também. Eu peguei naquele momento, eu quero aceitar Jesus, eu quero mudar a Glória a minha Deus. vida, né? E eu me lembro, Eduardo, que ali Deus começou a trabalhar na minha vida, naquele momento, né? E eu me lembro que ainda eu estava naquele processo, por isso que muitas vezes as pessoas
atacam muito aquela pessoa que ela aceita Jesus, mas mesmo ainda não largou as coisas do mundo. E muitas pessoas ainda julgam, né? Dizem, mas ele aceitou Jesus, mas ainda segue com aquela roupa, com aquele vestimento. Mas é o Espírito Santo de Deus que trabalha, né, na vida de nós. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, eu tomei uma posição, e na outra semana eu recebi um convite, né, para mim estar indo para uma festa. E eu Olha aí. aceitei aquele convite, eu fui para a festa, né? E aí o que que aconteceu? Eu acabei bebendo na festa, mas Deus falou comigo aquela noite como nunca tinha falado. Eu me lembro que eu cheguei depois de ter bebido naquela festa, cheguei em casa e quando eu deitei a minha cabeça no travesseiro, eu senti aquela angústia, né? Sabe quando a gente sente uma angústia assim, isso aqui não é para mim, né? Deus, ele começou a trabalhar na minha vida naquele dia. E ali, naquele momento que eu peguei, estava na cama, eu falei com o Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu nunca mais vou beber um gole de nada que não provém do Senhor, nunca mais. E ali eu comecei o processo da minha caminhada com o Senhor Jesus Cristo, né? Em 2016, finalzinho de 2016, né? Eu aceitei o batismo, né? E fui batizado lá no Grã-Bretanha, né? E eu me lembro como se fosse ontem, eu descendo as águas, e eu senti que ali estava nascendo um novo homem, né? Nascendo um jovem para Cristo Jesus, Glória a Deus. né? Oh, glória! E meu irmão, depois dali, no outro ano, eu já iniciei no quartel, né? No Exército Brasileiro, né? E Deus já, no começo, já começou a me usar ali para honra e glória do Senhor, né? Sempre a honra é para Ele, no Exército, né? Para poder falar um pouco de Jesus, com um pouco que eu sabia, né? Eu comecei a servir, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu me lembro, Eduardo, que quando antes um pouquinho de eu entrar no quartel, ainda eu estava na igreja, eu ia para os cultos, né? E eu ainda não tinha arrumado um serviço. Eu todo dia eu estava lá na igreja e para ouvir a palavra, para me comunicar com o Senhor, para me conectar com o Senhor. E o que que aconteceu? Eu me lembro como se fosse também ontem. Eu sentado, ouvindo, e eu dizendo, eu sei, Senhor, que a minha hora vai chegar. Eu sei que o teu tempo na minha vida vai chegar, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida, mas eu preciso confiar no Senhor em primeiro lugar. Eu preciso confiar no Senhor, eu preciso confiar na tua palavra e viver o que o Senhor tem para mim. Eu me lembro como se fosse ontem, eu não tinha nada. E ali, meu ministério começou. Eu comecei a cantar na igreja, né? Eu cantava na igreja, ainda não pregava a palavra, eu só cantava. E eu na igreja, eu tinha um cabelão ainda, eu não tinha largado, né? Um cabelão, eu tinha desse tamanho assim, né? Eu usava até Fiquei aqueles imaginando. laquê, né? Eu tinha um É. cabelão Cabelo do e Elvis. É, cabelão Elvis, é isso exatamente. aí, é do É, Elvis. eu tinha um cabelão e aquele cabelão e andava às vezes com a vestimenta, né, meio largado, mas Deus começou a trabalhar aos pouquinhos. Eu comecei a cantar, a adorar a Deus. E em pouco tempo, meu querido pastor Marinho de Moura, né, ele começou a me dar oportunidade para mim ler um salmo. Né? É tão bom, né, irmão? Quando a gente começa a ler salmos, né, na igreja, né? Ou ver um irmão que ele começa a dar os seus primeiros passos lendo um salmo, né? E ali Deus começou a trabalhar na minha vida. E automaticamente eu já tinha entrado no quartel, eu comecei a buscar mais a Deus, a crer mais em Deus, porque meu irmão sabe, né? Você já serviu no quartel, você sabe como é que é a luta grande contra a carne que a gente tem, né? No exército, porque são tantas, como eu vou dizer a palavra, tantas coisas que o mundo oferece ali dentro, né? Tantas coisas para nos tirar o foco de Deus, para nos afastar de Deus, para nos distanciar do Senhor. São tantas coisas que vêm, né? E isso é certo, né? Todo jovem que ele serve ao exército com seus 18 anos, né? Ele sempre vai receber aquele convite do amigo. Vamos sair hoje. Vamos aproveitar hoje. Nós passamos todos esse mês aí no quartel. Vamos para a Verdade, sai festa. para algum lugar para se juntar ao grupo, né?
tipo, a influência, tu é influenciado, mas tu sabe do chamado que tu tem, tu sabe Exatamente. discernir. Talvez antigamente tu não discernia. Aí foi através de Ezequiel, de alguém que ora por nós, mesmo que em secreto, mesmo que a É gente não verdade. saiba. Lançou aquele convite, lançando aquele convite, pode ser que no início a gente fique um pé atrás, porque a gente não quer largar o que muitas vezes o Egito, não quer largar as nossas vontades, quer matar a vontade da carne, porque a gente sabe que é bom, só que é momentâneo. Porque é a vontade da carne, mas imagina a gente estando naquele local, naquele culto. O ambiente vai ser diferente, a gente vai ter um encontro com Cristo. E com certeza a gente não pode ser influenciado. Né? A gente está em um ambiente, né? A gente representa, né? A gente é sal da terra, luz do mundo. Só que Glória a a Deus. gente não quer também se afastar das coisas que as pessoas acham, a gente não pode ir em nenhum lugar. Mas a gente sabe o que é bom para nós ou não, porque um dia não foi bom para nós, né? Então eu digo que tudo é um tempo, né? E tu teve esse tempo no quartel, eu servi não no mesmo ano que o senhor, mas eu sei que servi em 2020. E o irmão Petros ali pregando a palavra. Eu vi ali. Algumas vezes que eu tive esse serviço, que eu tive um encontro que tu era o cabo ali da guarda, o irmão Petros pregando, falando de Jesus, falando, Glória a falando. Deus. Alguns talvez ouvindo, outros não, mas ali sendo plantada a palavra. Quem sabe da Amém, vida de alguém Jesus. seja alcançada. Pode seguir. Amém. Glória a Deus, né? E o irmão sabe como é uma luta grande ali no quartel. Uma vez eu conversei com um jovem, né? Eu falei para ele estava pensando em retirar a própria vida, né? E eu falei para ele, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você chega aqui dentro, você não sente um peso, né? E ele disse, sim, eu sinto um peso, parece que eu tô pesado. E eu já penso só coisa ruim, né? E eu falei para ele, sabe o que é isso? É que você precisa mais de Deus, mais do Senhor, para você poder vencer esse peso espiritual, né, que o inimigo se levanta contra a nossa vida. E ali no início também da minha caminhada com Cristo, né, eu conheci pessoas ali dentro também que me ajudaram, né, no quartel a crescer, a aprender, né, tanto ali como também a ser mais um cristão, né? Ser mais um servo de Deus. Algo que eu aprendo, né, Eduardo? Que eu aprendi com o Senhor, que o Senhor Jesus, ele tem cada um no seu devido lugar, porque cada um tem o seu propósito, né? Ele tem o seu propósito. Um exemplo, na própria Bíblia, no tempo do exílio babilônico, nós vemos que Deus, ele tinha Daniel, Deus, ele tinha outros profetas espalhados, um em cada canto, para pregar a palavra de Deus, para lançar a mensagem de arrependimento, de trazer a pessoa para buscar mais ao Senhor, pois o povo tinha perdido a sua adoração, se distanciado de Deus, né? E nós vemos que quando nós sabemos o nosso lugar com o Senhor, isso é grandioso na presença de Deus, né? Glória a Como Deus. você está fazendo essas lives, né? Você sabe o teu lugar. Você está reconhecendo o teu lugar no reino de Deus. Amém. Muitas vezes a gente fica olhando muito o pregador, né? Que pregam, que viajam o mundo inteiro, mas isso não é tudo. O tudo é a gente fazer o que Deus quer que a gente faça, amém? Que Deus quer que a gente seja usado por Ele. E algo que ali no quartel, né, eu comecei também a pregar a palavra, a ter mais intimidade com Deus, né, a buscar mais ao Senhor, né? Como todos nós sabemos que a nossa vida, ela é feita como o irmão estava falando, no tempo de Deus, na hora de Deus. E se nós não esperar no tempo de Deus, Deus não consegue cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem, né? Muitas vezes vai demorar anos, mas estes anos vão se cumprir no tempo do Senhor, né? E naquele momento ali, o início do quartel, depois eu me enganjei, eu me lembro do testemunho que eu tenho para dizer, né? Eu estava falando aqui sobre que a gente tinha muita, na parte financeira, né? Não tinha muitas condições. E lá na minha casa, que agora logo eu vou também, a gente vai falar desse testemunho da loja, né? Do nosso Glória a negócio, a Deus. PTR Celulares. Mas lá na casa da minha mãe, onde está a loja, era uma casinha de madeira, né? E o banheiro, ele era do lado de fora. Eu nunca me esqueço. O banheiro, ele ficava do lado de fora, Eduardo. E eu me lembro que muitas vezes eu ia na casa de colegas, de amigos, né?
E quando eu chegava na casa deles, eu ia no banheiro ali, fazer uma necessidade, lavar o rosto, algo do tipo. E quando eu chegava, eu tava ali no banheiro daquele amigo, daquele colega, eu dizia, como que a pessoa tem um banheiro dentro de casa e está reclamando, né? E eu ficava pensando, é tão bom se eu tivesse um banheiro como esse na minha casa. E eu me lembro que o banheiro ele era do lado de fora. E nos dias de frio, né, inverno, que tava aquela chuva, eu saía correndo, né, dava a volta, né, e entrava pela porta da cozinha, pegava toda a chuva, às vezes o frio, né, e às vezes ficava sem luz no banheiro lá e a gente tinha que ficar ali, tomar banho escuro mesmo, Não né. tem outro jeito. Não tinha outro jeito, né, irmão? Mas quando eu enganjei no quartel, eu disse, Senhor, eu vou colocar esse banheiro para dentro de casa. E o Amém. Senhor vai me dar condições. E em nome de Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, aquele banheiro, ele foi colocado para dentro de casa. O que era aquele Amém. banheiro do lado de fora, se tornou dentro de casa. Para muitos vai ser algo simples. Mas é um banheiro. É um Mas banho. para quem não tem, né, meu irmão? Para quem não Verdade. tem, aquilo significa um monte. Né? Por isso que Deus, ele molda os seus filhos através da dificuldade. Né? Nós sabemos que hoje, né, muitas pessoas, elas só querem, né, como diz, só as bênçãos do Senhor, né? Mas eles não querem passar pelas dificuldades de Deus. E aquele banheiro que eu coloquei, aquilo ali foi um marco na minha vida, né? Que eu sempre testemunhei também esse testemunho, muitas vezes que eu preguei, né? Do que Deus faz. Algo tão simples, mas Deus nos tornou a fazer. Glória a E ali Deus. depois eu comecei a buscar o Senhor e Deus foi me abrindo portas também para mim começar a pregar em outras igrejas, né, em outros ministérios. Conheci outros irmãos, né? O irmão que é da Igreja de Deus da Fé, conheci os irmãos também da Deus da Fé. A todos os irmãos, Deus abençoe, né? O seu pastor O Fernando apóstolo Pires, Fernando Pires, apóstolo, e também pastor olha, Emílio, pastor né? Que é Emílio, bênção de do Deus, Jardim do né? Verde. Glória a Deus, Amém. Se todo ele o está povo de assistindo Deus aí, depois, Deus né? abençoe a todos. Que Deus abençoe todos eles. Creio que eles vão estar ouvindo essa live. Que Deus Salve. abençoe a vida de Amém. todos, né? E tive essa oportunidade. Deus começou a abrir portas para eu poder pregar o evangelho em outras igrejas. E aquilo foi algo edificante, né? Pois a gente sabe que muitas vezes, meu irmão, Deus ele vai nos levar a pregar em outras igrejas, porque muitas vezes Deus quer nos usar ali, né? Deus quer usar aquela vida ali. Por isso que eu fico tão feliz, né? Quando vem pregadores de outras igrejas pregar na igreja, né? Muitos talvez não vão reconhecer, mas é que muitas vezes o povo que está ali, ele sempre está vendo o mesmo povo, né? Mas quando vem alguém de fora, Deus usa aquela pessoa. Como também eu creio já usou, né? Pregadores, homens, mulheres de Deus, né? Para entregar algo de Deus para a tua vida, né, meu irmão? Né? Em congresso, em coisas. Por quê? Porque Deus ele tem os seus propósitos. E eu pude também fazer esse ID do Senhor. Ainda fazemos, né? Para honra e glória. Amém. Agora, graças a Deus, com a minha esposa também, né? A gente tem cantado, tem louvado nas igrejas, né? Tem sido um instrumento nas mãos de Deus para a honra e glória do Senhor. Mas Amém. se tornando, no quartel, nós tivemos a oportunidade também de muitas vezes pregar, né, para os jovens ali. Nós sabemos que almas foram alcançadas. Mas um dos testemunhos, né, que eu digo foi um testemunho forte ali no quartel, foi um dia que Deus ele me surpreendeu, né, Eduardo? Me surpreendeu. Foi um dia que Deus me surpreendeu. Pouco antes de eu sair do quartel, né? Eu estava. Era aquelas formatura, né? Que vem general, né? Você sabe como é que é? Vem general, É. o quartel fica Dura um aquela bom correria. tempo, tu tem que estar em tal posição ali. Aí eles Exato. falam tudo ali, né? Tudo que o tenente tem que falar, o tenente-coronel. Apresentam o general de fora. Exatamente. É E, sugado, e era com... é bom, É bom, né? é bom. Porque como é que essa pessoa tá ali hoje? Porque um dia ela passou por tudo aquilo ali. A gente olha, vou dar um exemplo do quartel. Ah, é um general. Mas antes, talvez um dia, ele não foi general. Ele É foi o quê? verdade. Ele foi. Pode ser que foi um soldado de V, pode ser que ele já foi um aluno, com certeza aluno já foi. E se ele foi um aluno de uma ESA, de uma SpaceX, ou ele passou 2 anos fora ou 4 anos fora. Então ele passou mais tempo fora do que na própria casa, na própria cidade. Então, porque ele gosta daquilo ali.
Então, se um dia ele tá ali e os outros da tropa estão olhando, é porque ele merece um reconhecimento por tudo que ele já passou. Então, É Deus na verdade. nossa vida também, Deus pode nos colocar em grandes pessoas com autoridades, príncipes nessa terra, e os de baixo vão olhar. Ele venceu na vida, ele tá num cargo melhor, ele tá numa posição melhor. Por quê? Porque ele se esforçou, ele determinou. Pode ser que para ele é um cargo de general ou de um ofício maior. Mas para nós, para Deus, o Senhor nos honrar, entendeu? Glória a Porque a Deus. gente não pode se exaltar, né? O que se humilha é exaltado, né? O que Amém. chora é feliz. Tipo, no mundo, né? Tu tem que se esforçar, estudar, né? Para ser o melhor. Não, Glória a para Deus. Deus, a gente não precisa fazer isso. A gente tem que estar nos pés de Cristo. A gente tem que orar, tem que buscar, ter essa humildade, que aí Deus vai nos colocar numa posição melhor, mas a gente faz a nossa parte. Por isso que eu dei um exemplo, entende? Ele tá ali em cima, não porque ele tá ali por estar ali, porque ele passou por todo o processo. Todo o Muitas processo. pessoas que não querem passar. Elas não querem passar pelo deserto, elas não querem chorar no quarto no quarto de oração, elas não querem, elas só querem estar acomodadas, elas só querem chegar lá na reta final, mas elas não querem percorrer a trajetória. É tipo É uma verdade. corrida. Começou a largada, durante a corrida, não, eu quero uns atalhos. Com Deus não tem essa de atalho. Com Deus é joelho dobrado, é oração, é buscar, é perseverar. E aí, se Deus quiser, Deus te honra. Deus sopra o nosso Glória a nome, Deus. como tu disse. Começou a pregar na igreja, foi uns salmos, pastor marido não deu a oportunidade, e aí depois vieram outros convites. Por quê? Porque é Deus agindo na vida de vocês e abrindo portas para poder É pregar em verdade. outras igrejas. Então é uma maravilha isso, entende? Glória a Então, Deus. Deus é fiel. Pode Amém. seguir. Amém, meu irmão. Verdade, verdade. E retornando, esse dia Deus me surpreendeu, né? Porque eu me lembro que no quartel sempre tinha aquele que trazia mensagem ali na hora da formatura, né? Que era um tenente, né? Sempre era tenente, né? Ou um oficial, né? Que trazia uma mensagem do dia. Às vezes era o capelão mesmo do quartel, né? Só que nesse tempo estava sendo um tenente, que ele sempre nas formaturas ele trazia uma mensagem. O nome dele é Tenente Wagner, eu também uma pessoa muito abençoada que eu conheci também no quartel. E nesse dia, justamente nesse dia, na formatura de despedida do general, né, ele acabou que ele adoeceu, né? Ele adoeceu, não ia conseguir estar. E de repente estava meio-dia, aí chegou, né, o pessoal do S3 e lembraram de mim. Não, tem uma pessoa que vai conseguir fazer essa missão, né? E eu recebi ali só Peterson, assim, ó, o tenente que sempre trazia a mensagem ali, né, o momento da palavra, ele acabou que ele adoeceu. Não tem como ele tá. Então a gente lembrou de você. Você é o cara que vai cumprir essa missão aí, né? E vai ser hoje à tarde, né? E naquele momento, quando eu recebi aquilo, foi um pacto, né? Porque eu ia estar pregando ali para todo o quartel ali, O né? quartel, Mais a bateria, mais, né, o pessoal que vinha de fora, porque era uma despedida de general, né? E aí, naquele momento ali, eu me separei num canto, né? Fui orar a Deus, pedi uma mensagem dos céus. No mesmo dia, No né? mesmo No dia, mesmo dia, não exatamente. tinha essa de estar pronto pro outro, não É, era. É no é mesmo. verdade. Ou Sabe se como é que recebeu é? de manhã, de tarde, bueno, vai. É verdade. E aí eu me separei, fui para a oração, né? Deus me deu aquela mensagem, né, de gratidão, né, de ser grato, né? E eu preguei ali, né, aqueles poucos minutos, né? E pude trazer uma mensagem sábia, né? E preguei para todo o quartel, né? Para honra e glória do Senhor. E dali, daquele momento, daquela pregação, meu irmão, né? Nós conseguimos ali ganhar uma alma ali que hoje serve a Deus, né? O meu irmão na fé. Meu irmão Malaquias, né? Tenente Malaquias, né? Não sei se o irmão conheceu ele. Isso. O Terceiro Tenente Malaquias, esquadrão. Pelo menos meu ano ele era do terceiro esquadrão. do terceiro É, esquadrão. eu E, conheci. Sim. e através desse dia, dessa mensagem, né? Depois, no final de semana, ele me mandou mensagem, né? E ele disse, cara, eu vi aquela mensagem, Deus falou comigo, e eu preciso buscar Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor.
e foi bênção de Deus. Em pouco tempo ele aceitou a Jesus, desceu as águas, foi batizado, ele e a sua esposa que está hoje, né? Ele está aí no seu último ano praticamente do quartel e está servindo a Deus para honra e glória, né? Através daquela pregação que não era eu, mas sim o Espírito Santo de Deus, né, Glória a meu irmão? Deus. Nós louvamos a Deus por ganhar almas para o reino dos céus, né? E resumindo um pouco, né, desse meu testemunho com Cristo, né? Muito eu aprendi com o Senhor, né? E nós sabemos que tudo que pedimos ao Senhor com fé, com determinação, confiança e obediência a Deus, nós conquistaremos. Mas tudo se é aquilo que Deus quer na nossa vida, né? Mas momentos marcantes na minha vida também foi quando eu comecei a buscar mais a Deus, né? E quando buscamos mais ao Senhor, nós vamos ver o sobrenatural de Deus. E quando eu fui batizado pelo Espírito Santo de Deus, eu pude ver o outro lado, daquilo que muitos ainda não conhecem, né, meu irmão? Muitos que não sabem o que é o poder de Deus, né? É sentir aquela glória, sentir aquele poder, né? Sentir aquela unção, aquele renovo que nos enche, né? Que nos transforma, né? Que enche a nossa vida. Como estamos nessa live aqui, meu irmão, né? Eu sei que o Espírito Santo de Deus está nessa live, né? Glória a Deus. Nós podemos sentir a glória de Deus, a Aleluia. presença do Espírito Santo que está agindo nessa live, que pessoas vão ouvir esta live, vão ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos nisso. Eu creio que, meu irmão, essa live, este momento semanal do céu, ele vai só crescer para a honra e glória do Senhor, né? Então, hoje eu estava aqui me preparando para o banho hoje, e Deus estava falando no meu coração, dizendo, manda dizer para ele, né, que em pouco tempo, né, você ainda vai ter um estúdio, né? Amém. Um espaço, né, para você chamar essas pessoas e esse testemunho repercutir aí por todo Santana do Livramento, em nome de Amém. Jesus. Eu creio. Pois Amém. aquilo que nasce em oração e com a confirmação de Deus, ninguém retira. Amém, meu irmão? Amém. Então eu creio em nome de Jesus. E dando uma concluída, né? Porque o nosso testemunho sempre é algo cheio de coisas. Quando a gente vai falando, a gente vai lembrando. Mas pouco. pode Mas falar. eu quero trazer algo importante, né? Todos nós, na nossa vida, né? Deus ele sempre tem o melhor pra gente. Mas nós precisamos obedecer a Deus. E no momento que eu comecei a obedecer mais ao Senhor, Deus ele preparou o que eu tenho mais de precioso hoje na minha vida, que é a minha família, né? Que é minha esposa que está aqui, as minhas filhas que estão ali, a Larissa, a Melissa, né? Que essa é a maior bênção que nós temos, né? É a herança de Deus, né? Família é projeto de Deus, mano. E esse projeto de Deus, quando está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nenhum mal, né? Nenhuma praga, ela toma conta, porque o Senhor está firmado naquela família. Amém. E quando eu conheci a minha esposa na igreja também, né? Ela vai contar um pouco agora do testemunho dela, né? E quando a gente se conheceu na igreja, né? A gente teve aquela conversa, aquele momento de conversa e parecia que a gente já se conhecia há anos, né? E Deus já estava preparando ali, né? Projeto de família na minha vida, que era algo que faltava, né? Que faltava na minha vida, né? E nós sabemos que todos nós temos falta de algo, né? E quando temos falta de algo, nós precisamos buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar, que ele vai encher aquilo que está faltando na nossa vida. Amém. Mas eu quero passar para minha esposa agora, para ela contar um pouco do seu testemunho em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. A paz do Senhor a todos os ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Me chamo Juliana. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos, na minha pré-adolescência. Eu aceitei Jesus, desci as águas com 14 anos, e a minha adolescência foi na presença do Senhor, né? Já foi diferente do evangelista. O evangelista teve a adolescência dele sem conhecer a Cristo, né? Aí minha adolescência foi com Cristo, mas sempre no caminho, há uns tropeços, e eu parei de estar na casa do Senhor, fui parando, aí já não estava indo mais, né? Mas sempre tem alguém, né? Como o evangelista recebeu um convite. Foi a minha mãe que falou.
minha filha, não dá para te ficar sem ir na casa do Senhor, né? Vamos numa igreja aqui perto, tem uma igreja aqui perto. Aí ela disse, eu vou ir primeiro. A minha mãe foi na Cristo é Resposta e gostou muito de se sentiu em casa, se sentiu em família. Porque a igreja é isso, é uma extensão da nossa casa, né? Glória a gente tem Deus. que se sentir Amém. em casa, se sentir acolhido. A igreja é isso, né? E aí a mãe gostou e disse assim, eu gostei tanto, você não quer ir lá conhecer? E aí ela disse, quarta-feira me falaram que tem culto. E eu digo, tá, eu vou ir no culto quarta-feira. E nesse momento eu estava distante do caminho do Senhor, mas não aquele distante que não quero saber mais de Deus, porque o Espírito Santo sempre está falando com a gente, agindo na nossa vida, por mais que a gente às vezes tropece, caia, o Espírito Santo, ele que nos ajuda. E nisso eu já era batizada com o Espírito Santo, mas eu deixei as coisas do mundo me afastar do caminho do Senhor, mas o Espírito Santo sempre falando ao meu coração para voltar. E aí, naquele dia que eu fui na Cristo é Resposta, até como o evangelista falou, às vezes precisa alguém vir de outra denominação para tocar no seu coração. E aí nem era o evangelista, não era o pastor Marino, era a missionária Marina Martins, né? Ela que ia pregar. Naquele dia ela falou aquilo que só eu sabia, e que era para mim voltar para os caminhos do Senhor. Deus estava me confrontando que eu tinha que voltar para a casa do Senhor, né? Aí a palavra foi o ponto do meu coração e naquela quarta-feira eu voltei para os caminhos do Senhor. Amém. Né? E graças a Deus foi o evangelista também. O evangelista na hora da oração foi usado do Senhor para dizer, olha, tu tem uma caixinha, tu fechou a tua caixinha. Né? Ele nem sabia da minha vida, nunca tinha me visto na vida. Ele falou tudo o que eu tinha passado, porque eu era de outra denominação, eu era da Igreja da Graça, né? E Deus tinha talentos na minha vida, queria que eu fizesse o ministério, mas eu guardei, né? E foi como ele falou naquela oração: você guardou, está guardada a sua caixinha, você tem algo aí e guardou, mas Deus quer te usar. O Deus hoje está falando contigo que Deus quer te usar. Né? E aí comecei a voltar para os caminhos do Senhor, né? Devagarinho, foi indo. E na Cristo é Resposta na quinta-feira, tinha a reunião das irmãs, que era oração, e um salmo, aí foi começando. Sempre a gente começa com salmo, né, irmão? Um Salmo 23, Salmo isso. 91. Isso, com o Salmo 91. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí 91, 7. Isso. Glória a Deus. A gente começou com o Salmo. Aí a pastora Nilda, né, nossa pastora abençoada, começou a me dar oportunidade para ler um Salmo. Aí eu comecei lendo o Salmo. No começo a gente treme a voz, no começo a gente só lê o Salmo e agradece a oportunidade. Mas aí Deus foi me usando, devagarinho foi me usando, né? Aí foi conhecendo o evangelista, como a gente começou a conversar, graças ao Senhor Deus, a gente teve esse relacionamento na presença do Senhor. Hoje somos casados, glória a Deus. Glória a Deus. Mas nem tudo são flores, né? Foi batalha espiritual, porque o diabo não quer que a gente, quando Deus une os propósitos, o diabo não quer, né? O diabo coloca suas setas, né? Mas a gente foi firme em oração, sempre em oração, colocando na presença do Senhor. Se é do Senhor, vai dar certo. Se é do Senhor, vai seguir, em nome de Jesus Cristo. E a gente sempre conversava, a gente conversava da palavra, ele sempre me ajudava a voltar para a casa do Senhor, né? E aí a gente começou a namorar, depois noivamos, graças a nosso Deus casamos, em nome de Jesus, temos a nossa filha. Eu já tinha minha filha, né? Uma filha eu já tinha antes de conhecer a evangelista, a Melissa, mas graças a Deus, a Melissa, primeiro a Melissa já, quando conheceu o evangelista, ela parecia que já se conhecia também. Amém. Glória a Deus. E eu também. E a gente parecia que já se conhecia. Uma coisa tão de Deus, né? Glória a Deus. Deus, quando coloca pessoas no caminho da gente assim. Pessoas que para agregar a nossa vida. Parece que a gente já conhece há muito tempo, né? E aconteceu com a gente assim. Com eu e o evangelista, com a Melissa, evangelista. Foi bênção de Deus. Hoje nós temos a nossa família construída.
com a base no Senhor Jesus Cristo. Sempre em oração, sempre buscando o Senhor. Nada são flores, né? Também o Senhor diz que a gente deve tomar cada dia nossa cruz. Cada dia tem luta, cada dia temos as lutas diárias, mas sempre em oração. Um casamento é construído de conversas, de oração, né? E com a base, se tem Deus, a gente tem tudo. Glória a Deus. Por mais difícil que seja, por mais, às vezes é difícil, às vezes as pessoas, eu tô difícil no casamento, meu esposo ou a minha esposa, mas se tem Deus, tudo se resolve, porque Deus, ele acalma o coração. Deus, o Espírito Santo, então, né? O Espírito Santo, ele age na nossa vida, ele nos ensina, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. É tão lindo estar no caminho do Senhor. Quando a gente se afasta, a gente vê. Porque eu já, desde de novinha, já estava no caminho do Senhor. E eu pude perceber que sem o Senhor a gente não é nada. Quando eu me afastei do Senhor, existia um vazio. Mas hoje foi preenchido com o Senhor Jesus Cristo na minha vida. A gente faz ministério, a gente louva o Senhor junto, né? A gente vai nos convites, quando convida o evangelista, nós vamos juntos para a casa do Senhor. Fizemos o trabalho de estar na casa do Senhor juntos, em nome de Jesus Cristo. É bênção do Senhor. E quando a gente tem esse propósito junto, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso para cumprir nossa vida. Não somos levitas, glória a Deus, mas somos adoradores. Adoradores, aqueles que adoram em espírito e verdade, né? E o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes não temos aquela voz de levitas, mas temos a adoração do Senhor. Amém. E que a gente quer entregar o nosso louvor, a nossa adoração, que através de nós, almas sejam alcançadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito. Ganhar almas para o Senhor Jesus. Aleluia. E esse é um pouquinho da minha caminhada com o Senhor. Conheci o Senhor na minha pré-adolescência, na minha vida adulta, me afastei um pouco dos caminhos do Senhor, mas fui resgatada novamente pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele foi ali atrás daquela ovelha que se perdeu e me resgatou, que estava ferida, machucada, mas ele curou, aliviou a dor. E hoje estou aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor. Que almas sejam alcançadas. Se você que está ouvindo essa live, se você se afastou do caminho do Senhor, volta para o Senhor. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Precisamos desse Deus maravilhoso que nos preenche, que nos abençoa, glória a Deus, que nos dá força cada dia da nossa vida, que nos cuida, que nos guarda nos dias da tempestade, nos dias da luta. Ele que nos guarda, glória a Deus. Ele que nos dá força para seguir em frente. Aleluia. Sem Ele existe o vazio. Existe o vazio que a gente não consegue preencher, só com o Senhor Jesus, só com a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Deus é maravilhoso. E olhem só, são 2 testemunhos, pessoal. E testemunhos que eu vou falar um pouco do Peterson e um pouco da irmã Juliana. Amém. Pelo que eu vi. E o mais importante é que esteve uma pessoa orando. Veio alguém convidando eles. Tanto na vida do Peterson como na vida da irmã Juliana. Alguém estava orando, alguém estava intercedendo. E alguém soltou o convite. Esse convite veio para a vida de cada um. E naquele determinado tempo, o irmão Peterson aceitou. Ele foi através do Ezequiel, que é meu colega de trabalho. E eles, sendo amigos, já eram amigos. Como diz Provérbios 18:22. Existem amigos mais chegados do que irmãos. Então, provavelmente, o Ezequiel já era amigo do Peterson. Da adolescência, da fase da infância, adolescência, juventude. E que bom que uma boa influência faz em nossa vida, né? Aquele amigo ali, contando do Peterson primeiro. Aquele amigo ali, vamos sair, vamos tomar mate, vamos lá no Batu, vamos lá na praça, vamos jogar futebol. Entende? Vamos fazer tal coisa, vamos cantar, né? O Ezequiel, ele louva a Deus também, eu sei. E aí vamos fazer. Aí o irmão Peterson já era muito de festa, já é muito de outras coisas do que o Ezequiel já não pertencia mais. Talvez não gostasse, mas vem aquele convite, vem aquela oportunidade, e aceitou. E que bom que o irmão Peterson aceitou. Porque ele teve um encontro com Deus, ele conheceu a Igreja Cristo Resposta. E logo depois veio a irmã Juliana. A irmã Juliana já era de outra denominação, a Igreja da Graça. E pode ser que lá no início da adolescência, a adolescente é aquele adolescente
vai vivendo no seu jeito, na sua vida, a fase da escola, eu vou andar com o grupo de amizade, eu vou viver no meu jeito, né? Uma mentalidade mais adolescente, entende? Então, quando a gente encontra uma pessoa mais sábia, mais madura, que vai nos dar um direcionamento, a gente vai querer andar com essa pessoa. O que será que ela vai ter para agregar? Quem sabe uma palavra, um consolo, um ombro amigo, né? Porque o jovem ele quer aproveitar. O jovem não quer muito isso. Deus quer viver na sua vida, quer viver os seus prazeres, quer se descobrir no mundo. Até ele vai nas festas, até ele vai nos bailes, até que ele se enche com outras coisas, com as bebidas, com cigarro. E começa aí com tais influências que podem não agregar na vida dele. Né? Pode ser bom no momento, foi bom aquela noite, mas no outro dia, pá, acordei mal, não estou bem, entender? Aquele momento que somente o que realmente vai preencher a nossa vida. Não é o mundo preenche com o momento, mas é a presença de Deus que nos preenche completamente, né? Através da paz, do amor, na alegria, na esperança, os frutos do Espírito Santo. Que a paz que a gente não encontra no mundo, a gente encontra com Deus. Né? Aquilo que a gente não está procurando no mundo, a gente encontra quando a gente realmente ora. Quer conversar com Deus, né? A gente não somente conversar com um grupo de amigos, a gente dá risada e tal, porque a gente não sabe o que a gente passa nos bastidores. Então a irmã Juliana, ela teve ali a primeira experiência, foi muito bom. Aí durante a caminhada tem as dificuldades na vida, mas através de uma pregadora, acho que a irmã Marina ali pregou, e a palavra entrou na vida dela, né? Uma maneira única, uma maneira especial. Entende? Que ela teve com Deus, entende? Cada um tem um encontro com Deus. Uns já se emocionam, uns já choram, uns já se alegram, uns já dançam, uns já são mais reservados, outros não, porque cada um tem um encontro com Deus diferente. Pode ser no seu quarto, trancado, Mateus 4:4. Fecha a porta do quarto, ora o Pai que está em secreto, que ele vai te ouvir, vai te entender. Pode ser que seja no quarto, quem sabe seja na igreja, porque é o lugar onde nós vamos ter um encontro com Deus, né? A gente procurar, tu quer treinar, tu vai na academia, tu quer estudar, tu vai na escola, na faculdade, tu quer trabalhar, tu vai lá no local de trabalho, deixa o currículo. O irmão Pedro deixou vários currículos ali. Mas tu quer ter um encontro com Deus, vai lá aprender com a palavra, vai lá aprender com as autoridades, com quem realmente sabe, os pastores, os dirigentes, os obreiros. Porque no início da caminhada a gente vai gatinhando. A gente vai meio que gatinhando, a gente meio que não sabe, a gente precisa de alguém que nos oriente e mostre. Porque é um ambiente diferente, é um ambiente diferente do que a gente vivia. Com certeza a gente meio se estranha no início. Mas quando a gente começa a conversar, aí conhece outras pessoas, aí você se conheceu. Entende? E aí a irmã Juliana conheceu o Petro como se já se conhecesse há um bom tempo atrás. É verdade. Porque nada é obra do acaso, né? Entende? Então, primeiro foi o irmão Petro, depois foi a irmã Juliana, ou vice-versa, os dois se encontraram e aí se conheceram. Aí um teve que tentar falar com o outro, e alguém tem que tomar uma atitude, né? Alguém tem que falar, alguém tem que dizer, alguém tem que ser um canal de bênção, né? Vamos convidar, vamos sair, vamos ver o que se é de Deus vai permanecer, vai sustentar, né? Porque o que Deus uniu, através da oração, da consagração, da busca, não vai separar. Entende? Se Deus uniu, vocês estão orando, mesmo propósito, mesma visão, mesma pegada, diga assim, entende? Aí Deus vai abençoar, com certeza. Aí você já tem um filho abençoado, né? Uma filha, entende? Então Deus uniu famílias, né? Deus uniu vocês para um propósito. E aí unindo você já para pregar, já para adorar a Deus, como os verdadeiros adoradores que eu adoro, em espírito e verdade, João, capítulo 4, 24. Né? A gente tem que adorar, tem que adorar a Deus, e você já conhecendo o chamado, um já para pregar, o outro já para louvar, aí tem o início. O início não é fácil, só que o início a gente tem que começar, no início a gente vai gaguejar, no início a gente vai ficar com medo, vai tremer as pernas, mas vai, entende? Vai porque é para Deus. Vai porque vamos fazer para Deus. Vamos fazer, entender? Então, no início não é fácil. A gente lê a palavra ali, por exemplo, a palavra talvez não consiga desenvolver no início. Mas a gente tem que começar de algum jeito. E começar falando no púlpito, no altar, ou mesmo no dia a dia. Porque no dia a dia a gente vive ali no nosso ambiente, vocês, com a empresa de vocês recebem clientes. Quem sabe alguns clientes, com certeza para comprar, uns mais curiosos só para ver ali o preço. Entende? E são diferentes perfis de pessoas, né? Até na rua mesmo, né? Mas quem sabe a gente tem aquela palavra especial, aquele versículo,
Às vezes para ser objetivo. Aquele versículo ali, ó, é o Salmos 23, Senhor meu pastor e nada me faltará. Salmos 91:7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Josué 1:9, eu tenho aqui umas fotos coladas nos versículos. E eu gravo, Amém. mesmo que eu não pegue a Bíblia todo dia para ler, às vezes não que não queira, mas eu vou colher aqui. Eu tenho uma palavra objetiva, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime. Pois Glória a o Deus. seu Deus estará com você, por onde você andar. Então, aquele versículo no início a gente vai tentando, aí a gente busca a Deus, pede capacidade, capacita. Se Deus te capacitou para cozinhar, se Deus te capacitou para dirigir, se Deus te capacitou para vocês terem a empresa de vocês, que eles vão cantar depois, então Deus pode te capacitar. Só que a gente tem que querer. Deus chama pessoas ocupadas. Agora teve uma época de retiro, que a gente, não sei se vocês foram, entende? Mas eu digo assim, um momento de ser, um momento com Deus, entende? Um momento de renovação. E depois disso, entendeu? E depois. E eu vi ali em alguns retiros uma postagem. Você está disponível? Disponível, dizia ali, em alguma dessas igrejas. Eu vi a postagem. Eu achei interessante. Porque muitas das vezes a gente está ocupado para trabalho, para nossos afazeres. A gente é uma Marta na vida. Me vem essa expressão Marta. Que pode até saber que vai receber Jesus na sua casa. Ela pode até saber que Jesus está aqui. Só que ela está ocupada em organizar sua casa. Ela está preocupada com suas coisas, preocupada para si e esquece de receber o mestre. Então, às vezes, Deus chama os ocupados e vai chamar o Eduardo, um empacotador, sabe, futuramente uma outra profissão, e vivendo pelo evangelho ali. Vocês um dia já tiveram origem, um soldado militar, a sua esposa também já teve provavelmente alguma outra profissão antigamente. Deus chama pessoas ocupadas, como chamou pescadores de peixes, chamou São Pedro para depois se tornar um pescador de homens. Só que ele teve uma história ali pela frente. Deus chama todos. Né? Deus chama aquele pescador, Deus chama aquele que é o mais pequeno, ou até o grande. Não tem problema, Deus chamou. Só que a gente tem que, muitas das vezes, ouvir a Deus. E ser como uma Maria. E escolher a melhor parte. Marta, ocupada com a correria no mundo. Nós temos a nossa correria no mundo. Mas temos que ser como Maria. Sabendo que o mestre vai estar em nossa casa, que a gente esteja nos pés dele. Receba bem, trate bem. Não pense só para si. Porque o mundo pensa para si. O mundo pensa, minhas coisas, a minha maneira, a minha vontade. Não. Se Deus não for o centro, como eu ouvi em várias lives, se Deus não for o centro do que tu fazer, não vai sustentar, não vai permanecer. É verdade. O Senhor tem que ser o centro. Priorize Deus. Mateus 6,33, buscai o reino do céu e a sua justiça, para que as demais coisas serão acrescentadas. Então, que a gente não seja uma Marta na vida. E João 12, 1 ao 12 diz ali uma passagem que eu estava meditando. Não seja uma Marta, que somente se preocupa na correria do dia, esquece do mestre. Ela sabe de quem é, ela sabe quem é. Só que ela foca para si. É verdade. Que a gente não seja só uma Marta. Esqueça, Deus. Já fomos uma Marta um dia. Mas que a gente seja uma Maria, humilde, simples, está nos pés de Cristo. Ela sabe quem ela está recebendo, que ela teve esse encontro. E que ela é humilde, ela se ajoelha. Entendeu? Ela gosta de estar com o mestre, entendeu? Ela recebe. Então, cada testemunho é uma história de vida. Então, se Deus uniu a Juliana e o irmão Peça para um propósito. Eu queria perguntar, eu escrevi aqui, tem várias perguntas aqui, mas eu acho que vai encaixar. Eu escrevi hoje o detalhe, talvez seja simples, encaixa pelo que vocês estão conversando comigo. Eu queria perguntar, é simples a pergunta, cada um pode responder do seu jeito. O que seria uma família? Uma família para vocês. O que é uma família? Glória. Então, uma família, né, o que eu compreendo, né, uma família, ela é o ministério de uma pessoa. Em primeiro lugar, é a nossa família, né? Depois de Deus, né? Deus, ele sempre tem que estar acima de tudo, né? Acima de todas as coisas. E se Deus está acima de todas as coisas, né? Automaticamente a nossa família está na proteção, na mão de Deus, né? E uma família, né? Hoje em dia, né? Nos dias de hoje, nós sabemos que muitas famílias estão daquela forma distorcida, né? Um de uma maneira, um do outro, né? Não há uma união, não há uma comunhão, não há uma conversa. E uma família, ela tem que ter união, ela tem que ter conversa, ela tem que ter comunhão, né? E ela precisa ter o quê? O momento
de cada um, né? Olhar para cada um e reconhecer, né, que aquela pessoa tem erro, aquela outra pessoa tem falha, mas eles estão unidos, né? O próprio Cristo, quando ele vai estar com seus discípulos na última ceia, né? A Bíblia vai dizer que Jesus ele vai lavar os pés de todos os discípulos, né? Ele vai partir o pão, ele vai tomar o cálice, né? Naquele momento de comunhão, de união, né? Aquele momento do partir do pão, né? Então simboliza a união, né? A união, né? Que é a família cristã e principal, a família que Deus nos deu, né? Eu creio que Deus também deu uma família para o meu irmão, né? Tem a sua mãe, tem a sua família, Amém. né? Que ali começou, né? A aprender os princípios, a direção, né? Para seguir a Cristo também e também de humildade. Tem coisas que a gente aprende na nossa casa, né, meu irmão? Né? O respeito, né? A forma de falar, nós aprendemos dentro do nosso lar, na família. Que família é o quê? Projeto de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva, a família estava sendo criada. Pois depois que Adão e Eva, mesmo que Eva, né, Eva, ela comeu do fruto, e depois Adão, ele errou, ele foi persuadido, ele pecou, né, ele comeu também do fruto, eles foram expulsos do Éden, mas algo incrível, que eu vi um pregador falar sobre esta mensagem, mesmo eles expulsos do Éden, meu irmão Eduardo, eles permaneceram juntos, né, caíram, mas permaneceram juntos, unidos, falharam, né? Mas permaneceram juntos. Perderam um filho, permaneceram juntos. Permaneceram juntos, né? E dali começou a criação, começou, né, a nascer, né, as nações, a nação, né? A nação dos judeus, a nação do povo de Deus, né? E o que aprendemos? Que família é projeto de Deus. Mas coisa completa, né? Um pouco mais sobre Pode, Família, pode. Se família, quiser, pode. Família, base da sociedade. Glória a Deus. Família, união, é amor, é respeito, é reciprocidade, né? Cada um dá um pouco e torna também, né? Família é barulho. Larissa, mamãe, mamãe. Pode Família, usar papai. dentro do dia a dia. Glória a Deus, família é mamãe, é papai, é mana, é mano. E família, né? Família é a base, de Deus. Deus fez ele construiu a família. E quem está com a sua família passando por lutas, ora a Deus. Ora a Deus, família é a base. Quem precisa de uma esposa, ora a Deus, busque a Deus que Deus dá. Quem precisa de um esposo, ora a Deus, busque a Deus. Mas peça uma pessoa de Deus, glória a Deus, uma pessoa que tem uma base da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Porque quando a gente está na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, pode vir vento, pode vir tempestade, mas não vai ser abalada, cara. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão. E já que a gente está falando em família, né? A gente estava sábado na congregação fazendo culto. E aí Deus estava tocando no meu coração. O mundo está dando a chave da cidade pro diabo. Mas hoje nós vamos dar a chave da nossa casa do Senhor Jesus. Amém, Jesus. E você aí que está escutando a live, glória a Deus, dá a chave da tua casa para o Senhor Jesus Cristo. Espiritualmente falando, dá a chave da tua casa. Meu Deus, eu te dou a chave da minha casa aqui, mas se eu não tenho ainda, profetiza na tua vida. Glória a Deus. Casa, em nome de Jesus Cristo, profetiza. Eu dou a chave da minha casa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Entra, Jesus, faz morada. Quando o Senhor faz morada na nossa casa, pode vir tempestade, pode vir lutas. O Senhor cuida de nós. Ele nos esconde debaixo da sombra das suas asas. Glória a Deus. Estamos seguros com Ele. Vem tempestade, vem luta. Ele não disse que a gente era... a gente não ia passar por luta. Ele disse, cada dia nós vamos ter a nossa luta diária, mas nós vamos vencer. Glória a Deus. Ele disse, eu vou deixar a minha paz. Essa paz que o Senhor dá, não é dar como o mundo, que no momento que está tudo bom, a gente tem paz. No momento da luta, da dificuldade, a gente entra em desespero. Não. O Senhor dá essa paz que no momento da luta, no momento da dificuldade, você tem paz, tranquilidade para lidar com os problemas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E você possa entregar a chave da tua casa para o Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, porque a família é a base da sociedade, é a base da palavra do Senhor, é projeto do Senhor, é união, é amor, é respeito. Glória a Deus. Família
Amém. É bênção de Deus. Amém. Família é uma bênção de Deus, é um projeto do Senhor. Deus uniu. E Amém. cita uns versículos, eu gosto de citar. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Né? Glória a Deus. Efésios 5:25. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Vou repetir, ó, Efésios 5:25. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo amou a igreja. Glória a Deus. Então a gente tem. A família é bênção. Glória. É bênção de Deus, é um projeto, Deus uniu, né? Amém. Duas pessoas. Eu digo assim, que um homem ou uma mulher não tem como viver toda a vida sozinho. Ela pode viver um tempo, vive ali, tá? Mas não tem como viver toda a vida. Não tem como. É difícil. É difícil. Quer viver, tá? Mas uma hora, né? Deus junta duas pessoas ali, um encontro, como aconteceu com vocês ali, no mesmo ministério. Quem sabe no início não. Aí Deus uniu, chamou um, Deus uniu o outro, para os dois congregarem juntos. E aí alguém teve que falar, tomar uma iniciativa. E aí aconteceu esse propósito, né? Vocês orando juntos, saindo, orando, buscando, determinando. E aí, entende? Aí, como diz uma passagem, Provérbios 16:13. Consagra ao Senhor tudo o que tu for fazer, que os seus planos e projetos serão bem-sucedidos. Então, se Deus uniu, e vocês orando, você aí, ó, orando, colocando a casa na oração, a família, o esposo, a esposa. Porque ninguém é perfeito, eu digo assim. Quando um cair, o outro tá aí para ajudar. Entende? Pode ser que um tenha um temperamento mais que o outro, um tem um perfil um pouco diferente do outro, mas um completa o outro. Completa o outro. É isso que é interessante. Para poder passar para a próxima geração, que é os filhos, né? Os filhos, os pais vão passar para os filhos também vão passar para os outros filhos também. E assim por diante. Tem que ensinar o caminho, ensinar como é que é. É assim, assim, assim. Entendeu? O Evangelho de Cristo, que o Evangelho é a melhor maneira de viver, eu digo assim, né? Para aqueles que realmente vivem, não somente ler a Escritura, mas viver, experimentar dia a dia, entendeu? Ser como Cristo não é fácil. A gente buscar o amor, o arrependimento, a salvação, a santidade, né? E a gente fazer boas ações no dia a dia. Ajudar aquele que precisa, a gente sabe. A gente não tem os recursos, mas tem uma palavra, uma boa semente para pregar, o ombro amigo ali. A gente está aí para fazer diferença, fazer o ID do Senhor, né? ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Então, a nossa casa, né? Eu digo assim, é a base de tudo. E a família, como eu disse para uma pessoa, a família é o nosso primeiro ministério. Família. Como eu tenho aqui, como vocês têm, como todos nós temos uma família. Pode ser com pai e mãe, tu viveu mais com a avó, viveu mais com o avô. Cada um tem um cenário diferente, mas eu sei que a gente tem que honrar a nossa família, honrar pai e mãe. Para que a gente possa viver mais tempo nessa terra. Honrar pai e mãe. E o mais importante, né? Agradecer pelo lar que nós estamos. O irmão Pérez falou, aquele banheiro ali, o banheiro era lá do lado de fora. Eu lembrei que ele disse. Aí ele se esforçou, enganjou no quartel, tá, juntou um dinheiro e colocou o banheiro ali dentro. O que quer dizer? Que às vezes a pessoa tem tudo em casa e reclama. É verdade. Tem tudo na casa e tá reclamando. Tem quarto, tem comida, tem roupa, às vezes nem trabalha e ganha dos pais e tá todo a reclamando. E reclama e pede. Mas meu Deus. A gente fica assim. Então que a gente seja fiel no pouco. Velho. Seja fiel no pouco que no muito te colocarei. Aí Deus vai estruturando. Às vezes nós não precisamos ter tudo pronto. Tipo, para minhas lives eu dou um exemplo. Talvez agora não tenha isso, mas quem sabe não futuramente. Mas isso vai me impedir de fazer? Não. Tipo, um casal. Aí, eu não tenho talvez todos os recursos do mundo. Aí eu tenho que ter tudo pronto para casar, tudo pronto para se juntar. Não, vai juntando, vai ali, vai economizando. Deus vai usar alguém para abençoar vocês vão ver ali um sinal, uma oportunidade. É verdade. E aí Deus vai abençoando, quem sabe sai do aluguel, compra uma casa própria, e aí depois, como aconteceu com os irmãos, eles vão contar da empresa deles, entende, que eles têm. E no início, quem sabe, a gente não imaginava como nós temos tudo isso. Com métodos nossos? Não. É porque lá antes existia o quê? Oração, existia o quê? Consagração, os projetos, quem sabe você fazendo votos como Ana, chegar lá no templo
dele e que ela querendo um filho. Quem sabe para uns é um filho, quem sabe para outros seja outras coisas. Mas ela não desanimou, ela não parou. E o que existia na história de Ana? Penina. E o que eu digo no cotidiano? Existem várias peninas na nossa vida. Que pode estar perto de nós ou longe de nós. Que são frustradas. E às vezes as meninas têm tudo. Elas podem ter filhos, elas têm uma vida boa, mas elas não te querem ver bem, elas não te querem ver feliz. Elas querem te deixar lá embaixo. Elas vão te julgar, elas vão te criticar, elas vão opinar. Mas não para te incentivar, mas vão para te destruir, ó. Tu não pode, tu não consegue ter filhos, ó. Chega disso, entende? E ela podia. Mas a Ana não desanimou. Ela continuou buscando a Deus, orando e foi lá, no templo. E quando ela chegou no templo, ela dobrou os joelhos ali, dizia lá em 1 Samuel 2, e ela chegou no templo. E quando ela começou a orar, o sacerdote ele viu que não se entendia o que falava. Parecia que ela estava embriagada. Então muitas das vezes vamos chegar na casa de Deus, no nosso quarto ali, quebrado. E mesmo que não venham as palavras sendo expressadas corretamente, mas o que está dentro de nós vai gerar uma vida, vai gerar um milagre. Então, mesmo que a gente não consiga expressar corretamente, as lágrimas derramadas de Ana foram o que fez com que esse milagre viesse a acontecer futuramente, que vem o Samuel. A irmã Sara, Deus abençoe Sara e o Antônio, eles moram lá em São Paulo, são bênçãos de Deus. Então, Ana fez esse voto. E existiu o que? Penina. Então na vida vai ter as meninas, vai ter essas pessoas que vão querer te desanimar, vão querer que você não vá, que não prossiga, que não cresça na vida. Mas seja como Ana, fez o voto, chegou lá no templo, dobrou os joelhos, orou, mesmo que não se entendia o que falava, mas foram as lágrimas derramadas. Então esse é o segredo. Faça o voto, chegue na presença de Deus, mesmo quebrado. Mas a intenção do teu coração vai fazer gerar um milagre. Então, família, né? Família é o projeto de Deus. Família. Todos nós temos uma família. E temos que ser gratos pela família que nós temos. Amém. Temos que honrar nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos. Perdoar, né? Aqueles que ainda... Perdoar, isso é verdade. Às vezes não se dá bem. Às vezes não se dá bem por bobagem. Por uma frescura. Aproveitar a oportunidade de dar um abraço. Às vezes coração de perto, coração duro, fechado. Deus tem que entrar na vida, poder abraçar o irmão, poder abraçar a mãe, o pai, o vizinho, não importa. Aproveita a oportunidade e perdoa. Eu nem lembro o que teve, mas eu quero te abraçar, te cumprimentar, te pedir perdão ali. Vamos se unir juntos nesse propósito. Entende? Exato. O evangelista tem um testemunho de perdão. Glória a Deus. Se quiser falar. Se ele vai ser. Glória a Deus. É o maior testemunho de perdão da minha vida, né? Que foi, como diz o Marco, uma barreira talvez imensa, né? Que foi que eu consegui romper na minha vida, né? Através de Cristo Jesus, né, meu irmão? Nós sabemos que falar em perdão, né? Muitas pessoas falam, né? Mas muitas vezes lutar para perdoar, né? Algo que é muito difícil. E eu me lembro, foi, se eu não me engano, no ano de 2022, 2023, né? Nesse ano mais ou menos, 2023, eu acho. No meu pai foi 2023, eu acho. Foi, tá trazendo as coisas. 22 ou 23. 2022 ou 2023, né? Bem mais ou menos na época Dia dos Pais, né? E eu me lembro que eu estava em casa, né? Eu desde pequeno, minha mãe, ela criou eu e meus irmãos sozinha, né? Sem tanto os pais dos meus irmãos como o meu pai, que ele acabou, né? Me abandonando ali, né? Eu ainda pequeno, né? Por inúmeras, né? Razões, né? Que ele tomou essa decisão, né? Eu vivi a minha infância ali também sem o meu pai, mas não foi o motivo de eu ficar, como diz, né? Com raiva, né?
e colocar isso também, como muitos vão dizer, né? Muitos vão dizer, mas eu sou sem pai, por isso que eu sou assim, brabo, raivoso, né? Mas isso nunca aconteceu comigo. Porém, eu tinha aquele pensamento, né? Eu não quero saber do meu pai, né? Meu pai me abandonou quando eu era pequeno. E eu tinha esse pensamento gravado, guardado na minha mente, né? Mas eu sabia que com Cristo Jesus eu tinha que vencer isso, que talvez seria uma das maiores lutas da minha vida. E eu me lembro, Eduardo, que eu estava limpando a casa, né? Ajudando a limpar a casa da minha mãe. E era Dia dos Pais. E de repente eu ouço o Senhor falar comigo, né? Enquanto eu limpava a casa, você precisa encontrar o teu pai. Escutei a voz bem assim: você precisa encontrar o seu pai. E eu parei assim, pensei que tinha alguém em casa, né? Mas não tinha ninguém, a mãe não estava, não tinha ninguém. Eu estava ali limpando a casa, arrumando a casa. E eu escutei aquela voz. Eu disse, não sei mesmo o que é, né? Mas depois eu compreendi, Deus está falando comigo. E depois eu estava ali limpando, aí eu fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, Deus me deu uma visão. Naquela visão, eu via que supostamente, e era mesmo, o meu pai numa cama, né? Pedindo ajuda, me ajuda, né? Deus me deu uma visão naquele momento. E daquele dia, né? No domingo ia ser o Dia dos Pais, eu peguei e disse, eu preciso encontrar o meu pai, né? Naquele momento eu tomei aquela decisão na minha vida, né? Depois de praticamente 20, 21, 24 anos, né? Mais ou menos nessa base de idade, né? Que eu tomei essa decisão, né? Mesmo meu pai tendo me abandonado. E com muita luta, procurando aqui, endereço aqui, falando com um parente, porque meu pai era do Uruguai, né? Ele morava no Uruguai. E eu consegui, né? Consegui ter aquele encontro, Eduardo, com meu pai. Na hora que eu encontrei meu pai, né? Eu vi ele, né? Naquele momento a gente se abraçou. Ele pediu perdão. Nós choramos, nós se ajoelhamos, né? E ele estava servindo a Deus. Eu dei glória a Deus, né? O meu pai estava servindo a Deus. Quando ele era ainda vivo, né? Ele servia na igreja, na congregação cristã, né? Do Brasil, congregação cristã, uma igreja que é bem expandida aí para cima, né? Congregação cristã. E ele estava servindo a Deus, a gente orou, ele me pediu perdão, mas ele não pôde, né? Ir ao meu encontro também por inúmeros fatores, mas também ele estava doente, né? Verdadeiramente, Deus me deu aquela visão, e ele estava doente mesmo, estava doente. Ele tinha passado por 21 cirurgias, né? Ele teve que retirar os seus rins, né? Os rins que ele estava não era dele, era doado, né? Então, ele tinha inúmeras dificuldades, né? Para viver. Todos os dias ele tinha que tomar injeção, né? Na veia, para manter, né? Para se manter vivo, para se manter vivo. Mas aquele dia foi um dia marcante, né? Que eu pude perdoar o meu pai. E tu sabe que Deus me deu a oportunidade de ter o meu primeiro Dia dos Pais, né? Meu primeiro Dia dos Pais, se eu não me engano, foi 2023, 2024. Não teve aqui em casa, não. Foi 2020. Ele faleceu em 24? Foi 2024, mais ou menos. Começo de 2024, foi Dia dos Pais aí. 2023. Nas datas eu erro um pouco aí, mas Faz parte. faz parte. Mas foi o meu primeiro Dia dos Pais com meu pai, né? Meu pai de sangue, aquele que foi o responsável, né? De hoje estar aqui, graças a Deus, né? Em primeiro lugar, mas também através da vida do meu pai, né? E eu pude ter o meu primeiro Dia dos Pais, né? Aquele dia foi... pai e sendo pai. Com o pai sendo pai, Com o exatamente. pai sendo Com pai. o pai sendo Que pai, legal. exatamente. E a gente se divertiu, a gente se alegrou, né? Mas eu não imaginava que ali também seria o meu último dia, né? Dos pais também com meu pai, né? Deus me deu a oportunidade de ter o meu primeiro dia dos pais com meu pai e também meu último dia dos pais com meu pai, né? Pois meu pai, ele veio a falecer no ano passado, né? 2025, ele veio a falecer, né? Pois a doença que ele tinha, os problemas que ele tinha, né? Se agravaram mais. Mas eu me lembro que quando eu fui
no hospital, né? Eu estava numa missão lá em Porto Alegre, quando deu a enchente, lembra a enchente, meu irmão? Sim. 2024, então foi 2024. Eu estava na missão lá na enchente, e eu me lembro que o ônibus deu uma atrasada para vir, né? Mas eu cheguei a tempo, né? Eu cheguei no outro dia, meu pai estava já na UTI, nos seus últimos minutos de vida, e eu me lembro que eu cheguei no quarto, e as palavras que eu disse, eu agradeci, eu disse obrigado, pai, né? Pois eu tive a oportunidade de conhecer o Senhor. Obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade. Meu pai, antes mesmo de ele falecer, o Senhor me deu uma oportunidade de ter um tempo com ele, né? E aprender algo importante, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os dias na terra sejam prolongados. Muitas vezes os nossos pais vão errar com a gente, mas o Senhor, ele mantém a sua palavra, honra você, né? E ali eu aprendi algo importante, perdão, né? Foi uma barreira que eu venci, perdoar o meu pai. Depois de anos, né, sem uma comunicação com ele, eu consegui vencer, eu consegui alcançar isso. Com Jesus, né? Com Jesus. Jesus, o Espírito Santo que nos ensina a perdoar, né? Amém. Glória a Deus. E esse testemunho de perdão, né? Eu também, aproveitando, né, a gente dá um pequeno resumo, né, do que é a PTR Servates, né? Que é a nossa empresa que hoje a gente trabalha, né? Que foi algo que nasceu, meu irmão leu agora há pouco Provérbios, né? Provérbios 16, capítulo 3, né? Eu vou ler o versículo 1 que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até o ímpio para o dia do mal. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Então, nós sabemos que do homem, né, são as preparações do coração. Então, nós temos muitos projetos, como eu, como você, meu irmão, como minha esposa, né? Mas muitas vezes, né, esses projetos é o Senhor que vai pesar, ele que vai determinar, ele que vai definir se aquilo é para você. E há um exemplo disso, né? Eu estava no quartel, e eu tinha aquele desejo, eu queria ser sargento do quartel, eu queria fazer essa, né? Eu comecei a estudar, eu comecei a fazer curso, né? Paguei vários cursos aqui na cidade mesmo, em Santana, e outros cursos, estudando para tentar passar na ESA, né? Porque eu queria ser sargento, eu queria ser, era o meu desejo naquela época. Mas, de repente, Deus, ele mudou a rota, né? Não era aquilo que Deus tinha para mim, era o que eu queria, o meu coração, né? Mas não era o que Deus queria para mim, né? E eu me lembro que eu não consegui passar na prova, eu cheguei a atingir a média, mas eu não consegui passar. Mas Deus, ele criou aquela profissão, né, de começar a mexer em celular, né? No quartel mesmo. Eu peguei um celular, um LG K10, né? E com aquele LG K10, eu mesmo arrumei aquele LG. Eu disse, olha aí, tô arrumando celular, olha, coisa boa. Aí eu cheguei no quartel, olha aqui o celular que eu arrumei, ó. E aí já automaticamente, né? Eu me lembro, foi um sargento, né? E ele chegou e disse assim, ó, pá, meu celular quebrou. Tu arruma? Isso eu arrumo, né? E aí, aquele foi o meu primeiro, Deus dá as ferramentas. celular, né? Deus dá as ferramentas, exatamente. E eu arrumei aquele celular e aí comecei a estudar sobre aquela área, comecei a fazer curso, né? E nada, ainda não era nada concreto, né, meu irmão? Deus primeiro ele vai começando, né, nos mínimos detalhes. Como Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, ele estava lá, estava no campo. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, Jetro. Ele estava lá enfrentando o leão, estava enfrentando o urso, né? Mas tudo aquilo que ele estava se preparando era para o que Deus estava preparando para ele, né? Amém. Era para o grande que Deus estava preparando. Nada era concreto ainda, né, fisicamente. Mas Deus já estava escrevendo no céu os projetos de Deus na vida de Davi.
né? E também nada era concreto. Estava começando a trabalhar com o celular aqui, o celular ali, né? E tive a vontade de desistir, né? Porque isso a gente sabe, qualquer trabalho, muitas vezes a gente faz algo errado, a gente se entristece, né? E, Verdade. pai, eu errei aqui. Vai, tá Pai, tudo certo e uma hora até arrumou, mas aí chega a reclamação. Opa, deu é alguma coisa. verdade. Mas será que a gente vai desistir? Não, a gente arruma, ajeita, tá? Estuda mais, capacita e vai de novo. É verdade. Porque não é fácil, né? A gente começa, vai com tudo. Aí chega alguma coisinha, pá, não, tá, até foi, mas tá, estragou outra coisa. Não, mas aí, eu vou tentar de novo, vamos fazer. Entendeu? Porque até uma hora a gente vai dominar aquilo ali, a gente gosta de fazer. Glória a Eu Deus. acho que primeiro a gente, com pouco conhecimento, vai tentando. Aí vai estudar, tem que estudar também, se capacitar também para aprender, coloca em prática. Aí uma hora a gente vai gostar do que tá fazendo. Quem sabe você descobriu. Talvez no teu momento era o sargento. Ah, o pessoal tá fazendo, tem pessoal de carreira aqui, o pessoal de carreira fala que é bom, mas quem sabe não era para ser isso. Tu queria, tentou, fez, não deu. Aí chegou outra coisa, outra oportunidade. Aí tu já sabia, já tinha um pouco ali de conhecimento. Quem sabe ali, consigo ali ajudar, tá? Ganho um dinheiro, tá. Tipo um favor. Aí começou a gostar. Tu deve ter gostado daquilo ali. É E verdade. aí tá. E aí depois do celular deu um, aí deu outro, aí deu outro, aí deu outro, aí deu outro. Aí o outro foi falando o teu nome para outro. Aí Deus tem usado alguém, tipo, tu arrumou, aí Deus usou essa pessoa para conseguir outro cliente, e outro cliente, e outro cliente, e outro cliente. Quem sabe foi assim. É E assim por verdade. diante. E eu me lembro que eu estava numa missão, né? Que foi quando nasceu o nome da PTR Celulares, né? Que é o nome que é da nossa loja, né? Eu estava numa missão, naquelas missões da PRF que tinha, né? O pessoal ficava lá parado na PRF, tirando hora. E era um frio, tava um frio, né? E eu conversando com os meus amigos, né? Ali do quartel. E ali, um disse para mim assim, por que tu não faz uma página para ti no Instagram? Começa a postar os teus serviços, né? Para vir mais pessoas, para você ganhar mais clientes. E eu disse, é verdade, vou fazer uma página, mas tem que ter um nome. Qual nome vai ser? E aí, eu me lembro que foi esse nome, PTR Celular, vai ser esse nome. Aí eu criei a página, depois comecei a postar alguns serviços que eu fazia ali, né? E comecei a trabalhar, né? Arrumar celulares dentro do quartel. Mas o meu objetivo maior, depois que eu realmente assumi a minha profissão, era poder, né, abrir a loja, que era a luta maior, né, meu irmão? A luta maior era abrir a loja. Tirar do papel, tirar do que tava Exatamente, do ali. papel. Bom, como vai acontecer? Não sei. Porque a gente não sabe o futuro, mas eu imagino. Eu gosto muito de pessoas tipo, eu quero comprar um carro ou uma casa, mas eu tenho a chave da casa, mas eu não tenho a casa. É Eu verdade. vou orar, vou determinar, uma hora vai acontecer. Eu não tenho ainda. Hoje a gente tem, né? Vamos dizer assim, hoje a gente tem, mas antigamente não. Mas a gente, como cristão, a gente tem que determinar, profetizar, verbalizar. Uma hora vai acontecer. Se Deus permitir, Deus vai mandar, vai te mostrar um sinal, vai te levar num caminho, vai usar pessoas para Deus realizar esse teu desejo. Se Deus quiser, ele é Deus. Entendeu? Amém. Amém, meu irmão. E naquele momento ali, né, fui começar a crescer a PTR Celular. Comecei, graças a Deus, bastante serviço no quartel. Começou a vir o serviço de fora, né? Serviço de clientes de fora, indicações. E Deus me abriu uma oportunidade abençoada para mim, né? Eu estava no quartel também, numa palestra do Senac, né? E ali eu perguntei, né? Eu fiz uma pergunta e eu nem ia ir naquela palestra, né? Mas eu disse, não, eu vou ir porque eu quero me informar sobre um curso de informática, né? E aí eu perguntei, né, para a moça, eu disse, moça, queria saber me informar como é que funciona o curso de informática no Senac, né? Aqui o Senac de Santana do Livramento. E ela disse, não, é assim, assim, assim. Eu disse, não, é porque eu trabalho na área de manutenção de celular, mas porém eu quero expandir o meu conhecimento, né? Um pouco mais de informática. Então, aí ela disse assim, você trabalha com celular, você conserta? É que lá nós estamos precisando de um professor de celular, de conserto de celular. E aí abriu aquela oportunidade, né, meu irmão? Era Deus, né? Era Deus, não tinha outra explicação, não tem, sempre é Deus na nossa vida, né? E eu me lembro que
né? Sempre o pessoal faz uma, como diz, uma aula teste, né? Ali, né? Muitos me disseram, ó, tu vai ter que fazer uma aula teste aí. Até para ver se sabe realmente. Para ver se sabe. E sabe que ao conversar, né, com o pessoal responsável ali, né, eu conversando e não precisou nem de aula teste, né, já confiaram na minha palavra, né, disseram, olha, começa tal dia, né, e de repente chegou aquele dia e eu estava lá, né, dando minha primeira turma no Senac, né, no Senac Santana do Livramento, né, ou seja, já são um total de 4 turmas que foram formadas, né, ali no Senac. E esse ano, com certeza, eu creio, vai ter de novo, né, o curso, né, de manutenção de celulares, né, ali como professor, né, algo que Deus nos surpreende, né, meu irmão, né, como eu vou dizer para você, com nem um certificado ou certificação de professor, mas Deus me colocou ali para dar aula, né? Deus me surpreendeu, né? E graças a Deus, né? Os meus alunos, né? Eu tive ali no Senac, hoje eu vejo eles, né? Aí trabalhando, exercendo a função que eles aprenderam ali comigo. Muitos também vão na minha loja ali para tirar dúvida, algo do tipo, né? E hoje estão trabalhando nessa área, estão ganhando, né? Uma renda extra, né? Tirando uma renda extra, né? E graças a Deus, né? Deus abriu essa porta. E depois, né, final ali, estava já no meu 8º ano, foi ano passado que eu saí do quartel, completei meus 8 anos, né, do Exército, foi no 7º, e era o maior projeto, né, que era um projeto que precisava de mais oração. Foi um momento de luta também, de provação, né, de poder levantar a loja, né, que era um projeto que estava no papel, mas quando a gente começou a mexer, o inimigo se levantou, né, meu? O inimigo vai se levantar, né? E Deus também vai nos colocar na prova para ver se a gente vai manter a nossa fé. E aí eu não achava, né? Primeiro eu não achava engenheiro para poder construir a casa da minha mãe, porque além de ser a loja, é a casa da minha mãe, né? Que era um projeto, era 2 sonhos ao mesmo tempo, 2 projetos, né? Primeiro projeto de poder fazer que a minha mãe tivesse uma casa de material, era o primeiro projeto, porque a casa era de madeira e já estava tudo podre mesmo, né? Falando a verdade, né? A casa já estava caindo, né? O teto estava caindo. Você olhava assim, a casa ela já estava encrunhada para dentro, né? E eu procurando engenheiro, tentei procurar de uma forma gratuita, não consegui, mas Deus preparou um engenheiro, né, no tempo dele. E depois, no final, né, já nos meus últimos dias no quartel, Deus preparou o pedreiro, né? Meu amigo também, né? Pina Construções, né? Oliveira Construções, né? O Instagram dele, né? Um excelente profissional. Ele me fez um preço, né? Porque a realidade é essa, né, irmão? Nós lutamos, nós não somos aquelas pessoas que têm dinheiro muito. Nós temos aquilo que Deus nos dá, nos ajuda a conquistar. E eu tinha só aquele valor, né? E eu disse, Senhor, é o que eu tenho, né? E uns chegavam para fazer o orçamento, para fazer a loja, né? E uns disseram, ó, vai dar tanto. Né? Os valores que iam lá em cima, né, irmão? Os valores que a gente... 4, 5, 6 dígitos, se bobear. O valor que a gente olhava assim, a gente, meu Deus, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu não tenho. Né? Se manchar com a de madeira, achava difícil demais. Exatamente. Uns disseram assim, ó, só construir um pedacinho, outros assim, né? E nada era o serviço completo. E graças a Deus, Deus preparou esse pedreiro, né? Meu amigo Pina, né? Ele serviu no quartel também. Amém. E ele aceitou, ele disse, não, vamos fazer, né? Eu vou te fazer um preço, ele falou, eu vou te fazer um preço, né? E meu irmão, né? É incrível que eu tinha que pagar o valor do pedreiro, eu tinha que comprar o material, né? E tinha que ter o valor mensalmente para ele. E ainda mais, eu tinha que me manter a minha família, a minha casa, as contas da minha casa, água, luz e todas as contas que a gente tem. Meu irmão, Deus, ele preparou tudo. Eu consegui pagar o pedreiro. Deus começou a providenciar mais serviços, começou a vir serviço de conserto, né? Mesmo eu em casa, vim serviço, eu consegui pagar, né? Eu falava para minha esposa assim, não tem na conta, mas Deus vai prover. Deus vai prover.
Trabalho tem. O azeite estava Vai sempre ter serviço. nas botijas. Eu disse, não tem. Vai olhar a conta, não tem. Mas Não Deus tem, vai mas Deus vai providenciar. prover. Com certeza. Amém. E começou a vir, irmão, e a gente conseguiu pagar pedreiro. Também meu irmão, né, me ajudou. Minha família me ajudou também financeiramente. Cada um ajudou um pouco. Minha mãe, minha irmã, meu irmão. Todo mundo, de alguma forma, ajudou, né, a construir, né? E aquela coisa, não tinha o servente era eu mesmo, né? Eu saí do quartel, quando eu saí do quartel, já peguei a dispensa, eu já estava de manhã na obra, trabalhando, Coloca o virando uniforme da massa. obra. Não importava se era sol, se era calor, se era Exatamente, meu. frio. Eu tava Vou lá na obra. Vamos lá. Eu tava lá na Pegar obra. a mão no horário e embora. Vamos lá. Isso mesmo. E eu tava lá na obra, lá fazendo a massa, aprendendo também, né? E graças a Deus, até julho, né? E olha como Deus, ele nos ensina algo importante. Você lembra dessa mensagem? Quando Eliseu, né? Perdão, Elias, ele estava lá no Ribeiro de Querite, né? Que ele foi para o Ribeiro, ordem de Deus. E a Bíblia vai dizer que no Ribeiro ele tinha água, né? Ele tinha carne, né? Tinha alimento que os povos enviavam para ele, né? Deus usava os povos. Ele tinha tudo ali. Mas chegou um momento que aconteceu? O ribeiro secou. Secou o ribeiro. E um ribeiro na minha vida, né? Financeiramente, era um exército, né? Você que serviu sabe, todo dia estava caindo ali o salário, né? E aquele ribeiro, justamente, ele estava secando. E ele secou. E aí chegou aquele momento, bueno, senhor, agora a nossa renda, o nosso sustento vai vir da fonte que o Senhor está abrindo agora. Amém. Glória. Glória a Deus. Que era a nossa fonte que Deus preparou, né, que é a loja PTR Celulares. A gente pôde abrir a loja, inauguramos no mês de julho, né? Mês de julho, dia 25, mês de julho. E ali começou a vir os serviços, começou a vir os clientes, né, o pessoal do quartel, e só vindo, só vindo. E graças a Deus, hoje, né, meu irmão, já estamos aí alguns meses, ainda não temos um ano de loja, mas graças a Deus sempre tem cliente, indicações, né? O importante é a indicação, né? E a gente sempre preza pela transparência do nosso serviço, né? Sempre dizer a verdade para os nossos clientes. Muitas vezes, né, já tive serviços que eu tive que pagar, né? Mas eu disse para o cliente, você não vai sair daqui insatisfeito, você vai satisfeito, pois nós queremos ser o máximo justo. Porque se Deus abriu aquela porta, nós não podemos ser injustos com aquilo que Deus nos deu. Amém. Então, a loja PTR está ali na rua Ângelo Melo, bem ali perto da catedral. Pode da falar, Igreja pode da dar o Fé, endereço. né? Pode falar. Ângelo Melo, número 89, uma loja verde, né? PTR Celulares, assistência técnica especializada. A gente trabalha com celular, com videogame, com computador, né? E graças a Deus, Venda de acessórios, tudo, né? Ali na parte de eletrônicos. E graças a Deus, meu irmão, nós estamos aí, né? Lutando ainda, perseverando, mas algo que é importante, né? Tudo que nasce em oração, nós precisamos consagrar ao Senhor, né? Nós lemos aqui que confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos e serão estabelecidos. Amém. Confiar em Deus muitas vezes compreender que não vai acontecer tão rápido, vai demorar, mas que quando Deus cumprir, nós vamos sentir aquela paz de Deus, né? Tem muita gente que recebe, alcança conquistas, mas muitas vezes não sente paz, né, meu irmão? Não sente aquela paz. Alcançou aquilo, mas não sentiu paz, não sentiu alegria, né? Por quê? Porque aquilo não foi conquistado, muitas vezes com aquela alegria. Olha, eu lutei tanto, mas consegui. E Deus me ajudou em principal lugar, né? E hoje nós estamos ali trabalhando, graças a Deus, servindo ao Senhor, né? E também sempre procurando atender os nossos clientes da melhor forma, né? Falando de Deus, agradecendo, né? E aquilo, né, meu irmão? O verdadeiro crente, ele vai ser visto servindo a Deus, não dentro da igreja, mas no seu ambiente de trabalho, no seu colégio, aonde ele for. É ali que você vai reconhecer quem é o verdadeiro servo e serva de Deus.
Porque na igreja, todo mundo ali tá bonitinho, tá de terno, tá arrumado, tá louvando, tá cantando, tá dando glória a Deus, a paz de Deus. Mas no momento que está fora, muitos são outras pessoas. Mas aqueles que continuam sendo verdadeiros ao Senhor, em todos os lugares, eles vão exalar a presença de Deus. Amém, meu irmão? Amém. E esse é o nosso testemunho da PTR Celulares. Um sonho que nasceu lá numa missão no quartel lá, né? Mas Deus foi aumentando e abençoando para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Deus é fiel para a nossa vida, né? Glória E a vocês Deus. escutaram, né? Tudo tem um início na caminhada, né? E o início do irmão Peterson, que a irmã Juliana trabalha juntamente com ele, creio que os dois trabalham juntos. Um já era mais parte técnica, a outra já mais pode ser mais na rede social, atendimento, vendas. É verdade. Aí o irmão Pedro já é mais focado em arrumar, em consertar. Ele entende, eu não entendo muito, entendeu? Mas ele entende. Então Deus deu ferramentas, né? Verdade. No início ele queria ser sargento, não deu certo, quem sabe não era. E aí começou a vir as oportunidades, vem pessoas com algumas situações no seu aparelho e sabendo uma pessoa que poderia resolver. E aí foi resolvendo. Isso foi muito bom. Aí conversaram, vem uns conselhos, bons conselhos. Cria uma página, cria uma rede social, começa a fazer, começa a divulgar o teu nome, cria um nome também, criar um nome que não é fácil. Né? A gente vê um nome ali parecido, vem ali lá outro parecido, mas precisamos ter o quê? Uma identidade. É verdade. E o cristão precisa do quê? Uma identidade. No início a gente meio que copia uma pessoa, pega uma coisa legal, uma coisa top, meio inventa ali, mas precisamos ter uma identidade. Como eu tenho meu nome da live, Maná do Céu Chamados de Testemunhos. Foi pesquisar, não tinha. Tinha Maná no Céu, mas não tinha o que eu chamasse de testemunhos. Então eu vou criar. Vou chamar. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um testemunho, então eu vou criar. Temos que ter uma identidade. E no início, quem sabe, não vinha esse nome. Aí vem, foi procurando, quem sabe me vendo ali um nome e tal. Aí vem um PTR celular, uma identidade. Então o cristão precisa ter essa identidade, entender? Tipo, Deus vai te dar o projeto ali, né? Deus vai te dar. Só que a gente não sabe como vai acontecer o futuro. A gente já quer ver o futuro, já quer ver como vai acontecer, não. Passa por tudo isso, começa a passar. Eu tenho poucos recursos, Deus vai mandar o maná do céu. Vai mandar as pessoas, Deus vai mandar o engenheiro, Deus vai mandar o pedreiro, Deus vai mandar aquele que tu tá precisando. De como? Eu não sei como vai mandar. Pior que a gente não sabe. A gente vai estar ali orando, vai ali estar consagrando. Aí a gente tenta um, é muito caro. Aí o outro, mais caro, o outro, mais caro. É verdade. E a gente começa, meu Deus, mas tudo caro. Só pessoa caro. Meu Deus do céu. Aí dá vontade de desistir. Mas como eu tenho isso aqui, né? Um pouquinho de azeite na botija. Aí vem as propostas ali, mas como? Eu não vou tirar. Só se eu ganhasse o trilegal, só se eu tivesse um empréstimo, alguma coisa. Entendeu? Eles dão exemplos, né? Como falam pra mim, tem que ganhar o trilegal e coisa. Não, Deus vai mandar, mano. Deus vai usar alguém. Aí usou essa pessoa, acho que não sei se soldado, mas era a Pina, né? E essa pessoa, Deus usou ele. Viu ali, vou ter que fazer um preço, X. E quem sabe era isso que precisava. De tantas opções que vieram ali. Opa, não, vai vir essa pessoa. E era essa pessoa que precisava realmente ser, naquele momento, naquela hora. De tanta oração, de tanta busca. Entende? Então aconteceu, essa pessoa ouviu vocês ouviram, se acertaram e foi. Aí depois tinha que achar o pedreiro. Achou o engenheiro primeiro, depois achou o pedreiro. E demorava. Aí teve que o irmão Peterson ser pedreiro também, aprender ali. Vamos aprender um pouquinho, né? Vamos trabalhar. Botar a mão na massa, vamos trabalhar. Né? Na seara, no reino, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos querem botar a mão na massa. Mas vamos lá. Bota o chapéuzinho ali, o boné, o gorro e vamos lá. Faça chuva, faça sol e vamos. Uma hora vai acontecer. E provavelmente aconteceu em julho, não sei a data, mas inaugurou. Aconteceu. E aí vocês estão aí. Vocês vão completar um ano. Acho que já nesse ano é metade do ano. E Deus vai provendo, Deus vai abençoando. Aí vocês vão aí divulgando. Entende? Isso que é muito legal, né? Quem quer arrumar o celular? Tá. Quem gosta de videogame? Eu já gosto de jogar, entende? Então já é legal. Então vai atraindo diferentes públicos.
vai Verdade. fazer o melhor atendimento para sair satisfeito. Entende? Isso é o mais importante. E se Verdade. possível ali, fala de Deus, versículo, aquela pessoa que é cristã, entende? O mais importante é fazer a nossa parte. Porque no início a gente pensava, não tem como acontecer. Não tem recurso, se eu tenho pouquinho, como Deus vai mandar? Deus mandou. E aí hoje vocês estão testemunhando. O que Deus faz em nossa vida, Deus é fiel. Em frente da minha casa é uma igreja, Deus é fiel. E eu uso muito essa frase. Nosso Deus é fiel. Nossa vida, né? Deus é fiel. Seja fiel no pouco. Naquele pouquinho que tu tem, no muito te colocarei. Então Deus é fiel e vocês estão com a empresa hoje. E trabalhando na rede social, trabalhando presencialmente. E não parando. Isso mais fazendo o que gosta. Então, você que está na live, né? Você sabendo o que Deus te deu. Para uns, Deus tem um empreendimento. Até ministério. Para mim é mais um ministério. Por enquanto, eu saio. Então, a gente tem um chamado. E esse chamado a gente vai descobrindo durante a vida. No início, a gente tenta de um jeito. Eu vou tentar ser isso. Quem sabe não é. Vou tentar vir aquilo ali. Aí Deus te mostra. É isso aqui que Deus tem para a tua vida. Para eles é PTR celulares. Para mim já pode ser mais um ministério na palavra. Para vocês já é outra coisa. Entendeu? Outra coisa. Mas o mais importante é se Deus te deu as ferramentas, coloca em prática. Glória a Deus. Se Deus te deu 5 talentos, te deu 2 talentos, te deu 1 talento, multiplica, não enterra. Tem gente que enterra. Éric Machado da Paz, os seus irmãos. E ele é uma benção, Deus, o Éric. Entendeu? É uma benção. Já esteve participando na live. Então a gente não pode enterrar o que Deus nos deu. Existem várias pessoas que todo mundo já viveu o quê? A famosa palavra frustração. Todo mundo já viveu uma frustração na vida. De tentar, de ir, de fazer do teu jeito e não acontecer. Todo mundo já teve. Eu já tive. Mas aí se a gente colocar para Deus, entregar para o Senhor, quem sabe, vai acontecer. E vai acontecer, mas não duvidar. Tem que crer 100%. Se tu vai crer 50%, não vai acontecer. Se tu crer realmente 100%, colocar em prática, Deus vai mandar pessoas, Deus vai usar pessoas, vai mandar os recursos e vai acontecer essa construção. E aconteceu. Demorou um tempo, mas aconteceu. E tá aí hoje. Eles aí trabalhando, empresários, empreendedores, e Deus é fiel. Glória a Deus. Então, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Então, PTR celulares aí, ó. Pra vocês conhecerem ali, uma hora vou pisar, lá, vou uma hora. Entendeu? Amém. Nem que seja um carregador, que estragou o carregador, compra um carregador daí. E aguardemos lá, meu irmão. Um videogame, que eu gosto muito de videogame, vai que precisa de alguma coisa. Então, um controle, alguma coisa. Entendeu? Você tá aí pra ajudar. Então, isso aí, Deus é fiel. Então, chegou um momento importante na nossa conversa, né? Já é 11 horas. Eu já vou liberar os irmãos. A mensagem. É a mensagem. Então, agora chegou o momento da mensagem e depois a gente vai orar, agradecendo pela live. Então, peço para um dos irmãos ou os dois. Que mensagem vocês querem deixar para quem está assistindo nessa noite, que passa por lutas, que está quase querendo desistir na vida? Qual é o maná do céu que vocês têm para essa noite? Uma palavra. Vou deixar para minha esposa aqui. Meu Deus, aleluia. Eu tinha meditado hoje numa palavra, então, que se encontra lá em... Eu vou abrir aqui, os irmãos. Em Salmos. Vou abrir aqui a Bíblia. Vamos abrir. Eu vou abrir também. Vamos chegando. Glória a Deus. Salmos 40. Salmo 40. Salmos 40. Versículo 17. Salmos 40, 17. 40, 17. Amém. Glória a Deus. Salmos 40, 17. 40, 17. Glória a Deus. Glória a Deus. Que diz assim: mas eu sou pobre e necessitado. Contudo, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador, e não te detenhas, ó Deus meu. Glória a Deus. Amém. Esse versículo falou muito comigo hoje. Glória a Deus.
Sou pobre e necessitada, às vezes a gente está necessitando. Mas, contudo, o Senhor cuida da gente. Não importa a circunstância, não importa a necessidade que a gente tem. Deus cuida da gente, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa vida, né? Deus cuidou. A gente era necessitado da palavra do Senhor e o Senhor estava ali cuidando da gente, né? Com tudo que, às vezes, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, o Senhor estava cuidando da gente. Glória a Deus. Amém. No momento da construção da PTR Celulares, né? Deus foi o nosso auxílio, foi o nosso socorro, foi o nosso maná do céu, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No momento da dificuldade, né? Às vezes vinha as palavras contrárias, vocês não vão conseguir, não vai dar certo, mas o Senhor sempre era fiel com a sua palavra na nossa vida, como ele diz lá, fiel com a sua palavra para cumprir, né? Ele cumpre a palavra na nossa vida, o que ele nos prometeu, ele cumpre. Ele falou no coração do evangelista que ia dar a loja para o evangelista, que ia cumprir isso na vida do evangelista, e construir a casa da mãe dele, que era outro sonho também, e o Senhor foi fiel para cumprir. Não foi fácil, né? Foi difícil. Não foi um mar de rosas, foi difícil. Glória a Deus, mas o Senhor cuidou a cada momento, veio com auxílio, veio com providência. Em nome de Jesus. Quando a gente pensava que ia acabar o azeite, tinha outra botija lá. Glória a Deus. Amém. Tinha outra botija, sempre estava vindo o azeite. E aí, quando o Senhor disse, é bom, tá pronto, aí estava pronto, né? Aí as botijas já não tinham mais botija para encher, mas o Senhor, no momento que tinha, que nem a te comprou, né, o evangelista deu de presente os 50 anos da igreja, a tinta para pintar a igreja por dentro, né? Foi o presente dele para a igreja. E aí a gente disse, será que vai dar esse que a igreja Cristã Resposta é grande, né? É grande. E aí vamos profetizar, enquanto tiver parede vai ter tinta. Amém. Quando tiver parede faltando ali vai ter tinta. E dito e feito. Quando tinha parede, tinha tinta, deu a tinta para pintar toda a igreja, glória a Deus. Glória E a Deus. foi. Enquanto a gente estava precisando, cada tijolinho, cada cimento, tudo foi providência do Senhor. Ele foi o nosso auxílio, sem ele nada somos, nada podemos fazer. E os irmãos que estão assistindo a live, se você tem um sonho, tem um projeto, tem um plano, continue acreditando no Senhor. Continue confiando, por mais difícil que seja, por mais dificultoso que seja, o Senhor cumpre o que prometeu para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Em nome de Jesus, Ele tem cuidado de nós, Ele é nosso auxílio. Coloca o Senhor como teu auxílio na tua vida, glória a Deus. E descansa a sombra das asas dele. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Uma palavra abençoada por Deus. Então a gente tem que confiar no Senhor e entregar tudo para Ele. Né? E Deus é maravilhoso. Deus está provendo maná no céu na nossa vida. E Deus é fiel, né? Deus é fiel. Então a gente tem que confiar no Senhor, né? Se a gente anda preocupado, se a gente anda cansado, né? A gente entregar nas mãos dele. Né? Entregar tudo para o Senhor, que Deus vai nos abençoar, nos guardar e nos renovar a cada dia. Então, através das lives, através do nosso testemunho, através do nosso bate-papo, na nossa vida com Deus, que a gente ganhe almas para o reino de Deus e sirva ao Senhor e honre aqueles que nos honraram. Isso é o mais importante, a gente lembrar das pessoas, daquelas pessoas que nos ergueram a mão, nos ajudaram lá no início. Porque hoje, se nós temos alguma coisa, é porque Deus é fiel e usou aquelas pessoas, né? Usou pessoas que talvez a sociedade não conheça, mas nós conhecemos. Então, temos que ter a gratidão, né? Sermos gratos por Deus sempre nos abençoar e abençoar também as outras vidas, né? Para que todo mundo seja abençoado e esteja nos caminhos de Deus. Então, que a gente, como diz o Eric Machado, esperei com paciência no Senhor. Que a gente quer tudo para hoje e agora. E às vezes não é assim. É que a gente espera com paciência, mas não somente sentado, de braços cruzados. Mas vai agir. Vamos lá, vamos fazer. Vamos colocar o tijolinho ali, Peterson. Vamos colocar o tijolo na massa. Vamos lá, a pintar ali a igreja. Ah, não tem como, vamos pintar, vamos comprar, Deus vai prover ali. Vamos pintar, vamos fazer. Entendeu? Porque vocês aí foram colocando tijolinho, cimento. Vamos pintar ali agora. Tava sem cor, vamos pintar, botar uma placa. Então Deus dando a visão para vocês. Deus abençoando vocês, se vocês colocando em prática. E aí Deus é fiel.
na sua vida. E aí vocês estão aí testemunhando, Deus cumprindo as promessas, Deus ainda tem ainda mais para a vida de todos nós e para a vida Glória a de Deus. você que está aí na live, entende? Às vezes a gente não entende qual é o meu chamado, qual é o meu propósito na vida. A gente talvez agora não entenda, você não está se descobrindo. Mas a gente vai se descobrir se a gente buscar a Deus, se interessar, largar as coisas do mundo. E eis-me aqui. Às vezes muitos ficam assim, meio assim, não dizem, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Temos que dizer, estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, nos usa, nos capacita, Pai. Se eu não sei, o Senhor vai nos capacitar para nos usar, para louvar, para adorar, para pregar, para fazer o teu ID, Pai. Pois o que temos hoje é porque o Senhor nos abençoa, nos sustenta. Glória a Até Deus. aqui o Senhor nos ajudou. 1 Samuel 7,2. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, o Senhor nos abençoa ontem, hoje e para todos sempre. Glória a Deus. Então, nós tivemos uma live abençoada por Deus. Amém, Jesus. Você aí, quero que você compartilhe depois. Ajuda a compartilhar para que alguém vai ser alcançado. Alguém vai conhecer e vai ser encorajado a conhecer os caminhos de Deus, a ir numa congregação. Porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Glória a Cristo Deus. venceu o mundo por nós. Oh, E a glória. vida não é só uma de rosa, como a irmã estava falando, não é só uma de rosa. Há os espinhos. E muitos não querem passar pelos espinhos. Entendem? Muitos só querem passar pela vida boa. Não, mas tem que passar para se moldar, se trabalhar para poder chegar lá e cantar o hino da vitória. Oh, glória. Então Deus é fiel na nossa vida, né? Então, mando um abraço rapidamente aqui pro Eric Machado, Marcelo Melo e pro meu colega Brian. Deus abençoe a todos vocês. E agora a gente vai orar para Amém. encerrar a live. E todo mundo a gente pede para falar, compartilhar uma palavra e orar no final. Glória a Às vezes Deus. eu peço para uns os irmãos orarem, eu orar, entende? Mas vamos orar no exato momento. Vamos aos dois juntos. Glória a Sim, Deus. nós temos que orar e você também orar ali, entende? Eu sei que é bom ouvir, é bom escutar, mas a orar é uma conversa com Deus. Glória a gente a tem Deus. que orar, a gente tem que buscar, entende? Aproveitar e de noite, né? E Deus se agrada, né? Que a gente busque nas madrugadas, à noite, no secreto, entende? Tem coisas que a gente tem que falar para Deus, entende? A gente pode até falar para uma pessoa ali que entende, que vai nos ajudar, mas a gente precisa de colocar nas mãos do Senhor, com pessoas sábias que vão nos instruir a seguir o caminho de Deus. Então a gente tem que orar, entende? Glória a Deus. Para que não acabe esse combustível, né? Hebreus 11:1 diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Então, o cristão ele passa a lutar todo dia, mas ele tem que estar orando, pois ele não está Aleluia. sozinho, né? Então, a gente não está sozinho nessa carreira, né? Que é a vida. Então eu peço para nós estarmos orando, você orar também, feche os olhos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Isso. oramos nesse exato momento. Te agradeço pelo dia, pela vida, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. E através dessa live, desse bate-papo, da live do Maná do Céu chamado de testemunho, várias vidas estão sendo alcançadas e vão ser alcançadas através da tua palavra, através do teu evangelho, através do testemunho, através do chamado, através do nosso bate-papo. Foi um bate-papo abençoado por Deus, Pai. Que venha encorajar essas pessoas, Pai, a conhecer o caminho de Deus. Aquela pessoa que não está bem, que está desanimada, que está frustrada, Pai, venha levantar o ânimo dela. Venha, Pai, tirar toda a tristeza, toda a amargura, todo o vazio, Pai. Que somente o Senhor pode preencher. A gente pode procurar pelo mundo, preencher o nosso vazio, o nosso coração. E isso nada nos preenche. Somente a tua presença, Pai. Somente, Senhor, o Senhor que nos dá paz, nos dá alegria, nos dá esperança, nos dá o ânimo de viver, Pai. Estamos aqui, Pai. A gente vem até aquele sono dos justos, Pai. Abençoado de poder dormir, estar na nossa cama e poder repousar e acordar no outro dia, Pai. Crendo no Senhor, crendo que a gente vai vencer. E o Senhor está conosco, pois diz lá em Salmos 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória Então a Deus. que a gente, Pai, esteja buscando o Senhor, servindo a Ele, e que essa pessoa seja alcançada, para que ela venha seguir o teu caminho, Pai. Pois diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente crê, Pai. A gente crê que para viver as promessas a gente tem que passar, Pai. Passar pelo deserto, passar pelo processo que é da vida, Pai. Mas para a gente poder chegar nessa terra prometida, Pai. Para chegar a gente vai passar.
vai pelejar, mas a gente vai vencer, pois nós servimos o exército, o único exército que não perdeu uma batalha. E nós, como soldados de Cristo, a gente sabe que vai vencer, pois somos mais que vencedores de Cristo Jesus. E essa é a minha oração para essa noite. Abençoe a todos nós, abençoe a vida do irmão Perto, da irmã Juliana, sua família, a todos, Pai. E como diz Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa é a minha oração para essa noite. Em nome de Jesus, Pai. Assim te peço e te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Você diz amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Que maravilha. Deus é maravilhoso. Amém, Deus é bom. Deus abençoe a vida do irmão Marcelo Melo. Vamos ver quem está aqui. Loiva Oliveira. Essa é uma das seguidoras de vocês. Deus abençoe. Todos vocês. O Fabiano Brum, que é recém entrando na live. E logo depois, que ele, quando quiser, ele vai assistir. Vou deixar salvo no Instagram. Vou deixar salvo no YouTube para olhar também na TV depois. E lá no Facebook também. Para os irmãos que não têm Instagram, vamos lá olhar depois no Facebook também. Amém, Jesus. E foi um bate-papo abençoado por Deus. Então, agradeço por estarem participando, o irmão Petro, a irmã Juliana. São bênçãos de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Deus abençoe o ministério. Deus abençoe a profissão que Deus os abençoe, que é da PTR Celulares. Que sigam abençoando vidas, que sigam trabalhando, sigam servindo a Deus, com essa chama que não se apague, com essa simplicidade, com essa humildade, entende? De fazer o bem, de servir a Deus e fazer o melhor atendimento para os clientes que vão vir na sua loja ainda, pessoas de longe, pessoas de perto, que vão ser bem atendidas. Sigam eles, acompanhem na página do Instagram, tanto deles ou da empresa. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério de vocês, que é a Igreja Cristo é a Resposta, do Pastor Marino. Deus abençoe a todos vocês. Amém, Jesus. Sim, tenham uma ótima noite. Se quiserem falar alguma coisa, mandar um abraço para alguém. Glória a Deus. Glória. Agradecer o convite do irmão, em nome de Jesus Cristo, que Deus seja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar cada vez mais o maná do céu, em nome de Jesus Cristo, que almas sejam alcançadas através desta live abençoada, em nome de Jesus, com testemunho tão lindo, corajosamente, né? Às vezes a pessoa está passando pela mesma situação e vê que deu certo com outra pessoa, vai lá e se encoraja através da palavra do Senhor, através do testemunho. Glória a Deus. Abençoando esse ministério, em nome de Jesus, que cresça mais e mais e alcance mais vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças damos ao Senhor por essa oportunidade, em nome Glória de Jesus. a Deus. Obrigado. Deus é fiel. Então Deus é maravilhoso. Então agora encerra a live. Depois ele vai deixar salvo. Vou mandar para os irmãos olharem. E Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Uma ótima noite, bom descanso. Nome de Vamos Jesus. pra cima, né? Ô, Nunca glória. foi sorte, sempre foi Deus. Foi Deus. Amém. Tá bom? Deus abençoe Deus a todos abençoe. vocês. Amém. Uma ótima noite. Que na paz.